Quando a van de Sofia morre em uma estrada empoeirada com uma van cheia de resgates, ela bate na porta de um estranho ou do Grayson Haley. Ela só pretendia pedir água. Ela não esperava uma tempestade ou um homem que pudesse estar em casa. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O sol da tarde bateu na velha van branca de Sofia Delgado enquanto cuspiu e tossia ao longo da estrada rural. Aos 27, Sofia foi usada para problemas de veículos, mas desta vez parecia diferente. A fumaça preta subiu debaixo do capô e o motor fez um ruído de moagem que enviou calafrios na espinha. Não, 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 Sofia murmurou, segurando o volante mais apertado. Não agora, por favor. Ela olhou para o espelho retrovisor. A Pot, de trás de sua van, estava cheia de caixas de animais. Um gato de um olho mirou alto, e Mateo, seu cachorro de 3 pernas, choramingando no banco do passageiro ao lado dela. Está tudo bem, pessoal, disse ela forçando um sorriso. Viado, descobri isso. Sofia estava na estrada há 3 anos. Desde que deixou sua cidade natal com nada além de suas economias e uma determinação em ajudar os animais que ninguém mais queria. Hoje ela estava a caminho de um abrigo 2 cidades sobre o que precisava. Tomás Extras. Até que sua van decidisse o contrário, com um estremece final, o motor morreu completamente. Sofia conseguiu dirigir a van para o lado da estrada antes de parar completa. Ela ficou lá por um momento, descansando a testa no volante. Bem, Mateo, disse ela, coçando atrás das orelhas do cachorro. Parece que precisamos encontrar ajuda. Sofia saiu da van para o calor. O suor rapidamente se mata na testa enquanto olhava em volta. Campos de trigo dourado se estendiam de ambos os lados da estrada, mas à distância, ela podia distinguir uma casa de fazenda com um celeiro vermelho ao lado dela. Ela abriu as portas traseiras para verificar seus animais. 5 gatos em transportadoras, 2 coelhos e uma caixa com 3 esquilos para bebês que ela encontrou órfãos na beira da estrada ontem. Todos eles estavam agitados pelo calor e pela parada repentina. Eu voltarei, ela prometeu a eles, enchendo suas tigelas de água antes de pegar a trela de Mateo. Sofia e Mateo caminharam pela estrada empoeirada em direção à fazenda. Suas sandálias chutavam a sujeira a cada passo, e ela desejava usar algo mais prático. Mas as compras de roupas eram um luxo em que ela raramente se entregava menos seu dinheiro. Era para comida animal e contas veterinárias. A placa na entrada da propriedade dizia Sunfield Acres. Enquanto Sofia subia a garagem de cascalho, ela percebeu o quão bem conservado tudo era. As cercas foram pintadas recentemente e canteiros de flores coloridos alinhavam-se no caminho para casa. O coração de Sofia batia quando ela se aproximou da porta. Ela odiava pedir ajuda. Em sua experiência, a maioria das pessoas queria algo em troca e ela não tinha nada para dar. Ainda assim, seus animais precisavam de abrigo do calor. Ela bateu na porta, tentando parecer mais tocada do que sentia. Sus, cabelos escuros estavam caindo de seu rabo de cavalo bagunçado. Sua camiseta tinha uma mancha da alimentação da manhã. E ela havia percebido tarde demais que, na pressa de verificar os animais, ela deixou suas sandálias na van e estava de pé descalça na varanda. A porta se abriu e Sofia se viu olhando para um homem alto com ombros largos e olhos da cor das nuvens de tempestade. Ele usava uma camisa de trabalho azul desbotada com as mangas enroladas, revelando antebraços bronzeados e musculosos. Posso ajudar? Ele perguntou, sua voz profunda a surpreendendo após o silêncio da estrada do país. Lamento incomodar, Lu, disse Sofia rapidamente. Minha van quebrou na estrada e eu tenho animais comigo. Eles precisam de sombra e água. Eu estava me perguntando se poderia usar seu telefone para ligar para um mecânico. O homem olhou além dela para onde sua van estava sentada espumando na beira da estrada. Então seu olhar caiu para Mateo, que estava sentado pacientemente aos pés de Sofia. Quantos animais? Ele perguntou. Sofia hesitou. Algumas pessoas ficaram chateadas quando ouviram o número. 8, mais Mateo aqui. Eles são todos bem comportados, eu prometo. Eu os resgatei. Estou levando-os para... O homem levantou a mão, impedindo sua explicação. Eu sou Grayson Haley, disse ele. Esta é a minha fazenda. Sofia Delgado, respondeu ela, tentando ler sua expressão. Ele ficou irritado, prestes a dizer a ela para sair. Em vez disso, Grayson saiu para a varanda e olhou para o céu. Storm está chegando mais tarde. Você não terá um mecânico aqui. Até amanhã, ou o mais cedo possível. Ele apontou para a van dela. Deveríamos colocar seus animais no celeiro. Eles serão mais frios lá. Sofia piscou de surpresa. Você não se importa? Por que eu me importaria? Grayson perguntou, já saindo. Davron, os animais precisam de cuidados. Vamos levar sua van para casa primeiro. Dentro de uma hora, Grayson enganchou a van de Sofia ao caminhão e a rebocou para a casa da fazenda. Juntos,
Eles transferiram as caixas de animais para um canto limpo e espaçoso do celeiro onde o feno fresco estava empilhado. Sofia assistiu surpresa quando Grayson trouxe baldes de água doce e até encontrou um ventilador antigo para manter o ar em movimento. Ele se moveu com a cuidadosa confiança de alguém acostumado a cuidar de seres vivos. Você tem um zero, ele comentou quando Sofia abriu as caixas para deixar os animais esticar as pernas no espaço fechado. Estes são apenas os viajantes atuais, explicou Sofia. Observando um dos gatos com cautela, explorou o feno. Eu os encontro, os fico saudáveis e depois encontre casas ou santuários que os levarão. E você faz tudo isso por conta própria? Grayson perguntou. Sofia assentiu. Mais fácil assim. Ninguém a responder, ninguém para decepcionar. Ela não pretendia dizer essa última parte em voz alta. Grayson não comentou seu deslize. Em vez disso, ele se ajoelhou para olhar para os esquilos do bebê. Esses pequenos precisam ser alimentados a cada poucas horas, eu imagino. A cada 3 horas, confirmou Sofia. Mesmo durante a noite. Grayson se levantou. Há um quarto sobressalente na casa. Você é bem-vindo, provavelmente mais fácil do que dormir no celeiro. Sofia olhou para ele. Você deixaria um completo estranho ficar em sua casa? Um pequeno sorriso puxou a esquina da boca de Grayson. Um estranho que passa sua vida cuidando de Straze. Acho que posso confiar em você para não roubar a prata. Apesar de sua exaustão, Sofia riu. Não é muito um ladrão de prata, eu prometo. Mas o celeiro tá bem, realmente. Tô acostumado a agredi-lo. A oferta está, disse Grayson, indo em direção à porta do celeiro. Vou ligar para Mike na garagem da cidade. Ela ama-me. Pode ser capaz de sair amanhã para olhar para sua van. Sofia o observou se afastar, atingido por sua bondade. Ela estava acostumada a ser recusada ou tratada com suspeita. As pessoas viram seus animais e sua van surgindo e fizeram suposições. Mas Grayson abriu sua casa sem hesitar. O que você acha, Mateu? Ela sussurrou para o cachorro encostado na perna. Podemos confiar nele? Mateu abanou o rabo e olhou para ela com seus suaves olhos castanhos. Os animais sempre foram melhores juízes de caráter do que ela. Mais tarde naquela noite, depois de alimentar e estabelecer todos os seus animais, Sofia finalmente aceitou a oferta de Grayson da sala de reposição. A tempestade que ele previu estava chegando, nuvens escuras se reunindo no horizonte, e o pensamento de uma cama real era tentador demais para resistir. O quarto de hóspedes era simples, mas confortável, com uma cama coberta de colcha e janelas que olhavam para os campos. Sofia tomou banho no banheiro adjacente, agradecido por lavar a sujeira do dia e se preocupar quando ela emergiu. Vestindo a camiseta mais limpa e shorts da mochila, ela encontrou Grayson na cozinha fazendo jantar. Espero que você goste de ensopado de carne, disse ele sem se virar. É o que eu havia planejado. Você não precisa me alimentar, protestou Sofia, embora o cheiro tenha feito seu estômago rosnar. Ela não conseguia se lembrar de sua última refeição adequada. Considere o pagamento do entretenimento, respondeu Grayson, acenando para a janela onde a chuva começou a cair. Não acontece muito por aqui. Van quebrada com uma zoeira é a maior emoção que tive em meses. Sofia sorriu apesar de si mesma. Laua é algo calmante na presença de Grayson, menos uma firmeza que ela não estava acostumada. Durante o jantar, Sofia aprendeu que Grayson herdou a fazenda de seus pais, que haviam se aposentado para a Flórida há 3 anos. Ele se expandiu das culturas tradicionais para incluir vegetais orgânicos que vendeu para restaurantes nas cidades próximas. E a família? Sofia perguntou, lamentando imediatamente a pergunta pessoal. Desculpe, isso não é da minha conta. Não. Tudo bem, disse Grayson, sua expressão ficando mais séria. Tinha um irmão, Ryan, ele morreu há 5 anos em um acidente. Os pais não aguentavam ficar na fazenda depois disso. Muitas lembranças. Sinto muito, disse Sofia em silêncio. Grayson assentiu e depois mudou de assunto. Como vou cá? Com uma van cheia de perdidos. Sofia hesitou. A história dela não era uma que ela compartilhava com frequência. Eu cresci em um orfanato. Ela finalmente disse. Mudam-se muito. Os animais eram os únicos constantes. Eles não o deixam se você for transferido para uma nova casa. Compreender o brilho dos olhos de Grayson. Mas ele não ofereceu pena, o que Sofia apreciou. De qualquer forma, ela continuou mais intensamente depois da faculdade. Eu trabalhei em uma clínica veterinária por um tempo, mas não aguentava vendo animais abatidos apenas porque ninguém os queria. Então eu comecei a tomá-los. Se tornou 2 se tornaram 5. Ela deu de ombros. Eventualmente, percebi que poderia fazer mais bem na estrada, conectando animais indesejados a pessoas que os amavam. Parece solitário, observou Grayson. O comentário pegou Sofia de surpresa. A maioria das pessoas disse que ela era corajosa, gentil ou louca. Ninguém jamais apontou a solidão. Tô acostumada, disse ela olhando para a tigela vazia.
Depois do jantar, Sofia insistiu em lavar a louça. Era o mínimo que ela poderia fazer. Enquanto estava na pia, ela podia sentir Grayson observando menos a de onde ele se sentava à mesa, passando por uma papelada na fazenda. O que? Ela perguntou, virando. Se para encontrar seus olhos cinzentos estudando menos, apenas tentando descobrir. Você. Ele admitiu. A maioria das pessoas não desiste de tudo para ajudar os animais. Eu não desisti muito, Sofia respondeu honestamente. E eu recebi liberdade em troca. Sem raízes significa nenhum desgosto quando essas raízes são rasgadas. As palavras pendiam entre eles, revelando mais do que ela pretendia. De novo, o quarto de reposição tem cobertores extras no armário. Se você esfriar, disse Grayson, levantando-se. Estou acordado às 5 para as tarefas, mas durmo o tempo que você precisar. Eu também estarei acordado, Sofia insistiu. Eu posso ajudar na fazenda enquanto esperamos o mecânico. É o mínimo que posso fazer. Grayson parecia que queria discutir, mas depois assentiu. Boa noite, Sofia. Boa noite, Grayson. E obrigado. Naquela noite, deitada na cama desconhecida, Sofia ouviu a chuva tocando no telhado. Mateu estava enrolado ao lado dela, seu peso quente e reconfortante contra o lado dela. Ela podia ouvir Grayson se movendo em seu próprio quarto. Parecia estranho estar sob o teto de outra pessoa, aceitando a bondade de outra pessoa. Sofia aprendeu cedo na vida a não depender dos outros. Eles geralmente o decepcionaram. Mas havia algo sobre Grayson Hay que a fez querer confiar nele. Só por um dia ou dois, ela sussurrou para Mateu, acariciando seu pelo. Então estaremos de volta à estrada. Mas mesmo quando ela disse, uma pequena parte dela se perguntou como seria ficar em um só lugar. Acordar na mesma cama todas as manhãs. Ter alguém como Grayson para conversar durante o jantar. Sofia afastou o pensamento. Ela tinha seus animais para pensar, sua missão. Se apegar às pessoas ou lugares menos apenas levou à dor. Ainda assim, enquanto ela dormia, o som da chuva no telhado e o conhecimento de que Grayson estava no corredor dava a ela uma sensação de paz que ela não sentia há anos. A manhã veio com a luz dourada fluindo através das cortinas. Sofia acordou com um começo, momentaneamente confuso com o ambiente desconhecido. Então ela se lembrou a van quebrada, a fazenda de Grayson, o quarto de hóspedes. Ela verificou o relógio, 5h30. Ela já dormia demais. Rapidamente ela se vestiu. De jeans e uma camiseta, puxou o cabelo em um rabo de cavalo e correu para baixo com Mateu nos calcanhares. A cozinha estava vazia, mas um pote de café fresco estava no balcão com uma caneca limpa ao lado. Uma nota se inclinou contra a panela. Foi para ordenhar as vacas. Ajude a si mesmo. Sofia sorriu com a simples bondade. Se derramou um copo e saiu para o celeiro para verificar seus animais. Lá dentro, ela já encontrou Grayson lá. Ele estava sentado de pernas cruzadas no feno, segurando gentilmente um dos esquilos do bebê e alimentando-o com um pequeno conta-gotas. Manhã, disse ele, não olhando para cima de sua tarefa. Espero que você tenha dormido bem. Sofia parou em seus trilhos, estranhamente movida pela visão desse homem grande e forte, cuidando com ternura com uma criatura tão pequena. Eu fiz, disse ela, ajoelhada ao lado dele. Desculpe, eu não estava acordado antes para alimentá-los. Você precisava do resto, respondeu Grayson simplesmente. Além disso, já faz um tempo desde que eu alimentei qualquer coisa tão pequena. É bom saber que não perdi o toque. Ele terminou de alimentar o esquilo e o devolveu cuidadosamente à sua caixa com seus irmãos. Só então ele olhou para Sofia e o calor em seus olhos cinzentos a fez pegar o hálito. O quê? Ele perguntou. Sofia balançou a cabeça. Nada a pin. Poucas pessoas sabem como alimentar um esquilo bebê. Grayson se levantou, escovando o feno de seus jeans. Cresceu em uma fazenda. Você aprende a cuidar de todos os tipos de criaturas. Ele verificou seu relógio. Mike, da garagem, disse que estaria aqui por volta das 10. Isso nos dá tempo para terminar as tarefas da manhã, se você ainda estiver oferecendo para ajudar. Absolutamente, disse Sofia, ficando de pé. Coloque-me para trabalhar. As próximas horas voaram enquanto Sofia seguia Grayson ao redor da fazenda. Eles coletaram ovos do galinheiro, alimentavam os 2 cavalos no paddock e checaram uma vaca grávida no campo. Grayson era paciente, explicando as coisas sem fazer Sofia se sentir estúpida quando não sabia de algo. Quando eles voltaram para casa para o café da manhã, as bochechas de Sofia foram liberadas do esforço e do sol da manhã. Pela vez em meses, ela não estava pensando em seu próximo destino ou se preocupando com dinheiro, com comida e comida de animal. Ela estava simplesmente presente, desfrutando do ritmo da vida agrícola,
Durante o café da manhã, ômetros feitos com ovos e legumes frescos do jardim de Grayson. Sophia se viu dizendo a Grayson sobre algumas de suas aventuras na estrada. O tempo em que ela resgatou um falcão com uma asa quebrada do meio de uma estrada. A ninhada de gatinhos que ela encontrou em uma lixeira atrás de um restaurante. Você realmente tem um presente, disse Grayson quando terminou uma história. Sobre persuadir um cachorro aterrorizado de debaixo de uma casa abandonada, a maioria das pessoas não teria paciência. Sophia sentiu suas bochechas aquecidas com um elogio. Não é paciência, na verdade. Eu apenas vejo-os. Quão assustados eles estão. Quanto eles querem confiar, mas não conseguem fazer isso. Ela olhou para o prato. Eu sei como é isso. Grayson ficou quieto por um momento. Então ele disse, 2 anos atrás, uma enchente eliminou metade das minhas colheitas. O seguro mal cobriu o replantio. Quase perdi a fazenda. Sophia olhou para cima, surpresa com a admissão pessoal. O que estou dizendo, continuou Grayson, é que eu sei como é construir algo e vê-lo lavar. Faz você se perguntar se vale a pena tentar novamente. Seus olhos se encontraram do outro lado da mesa, e Sophia sentiu uma conexão que ela não esperava, menos um reconhecimento de feridas compartilhadas, diferente, mas igualmente profunda. O momento foi quebrado pelo som de um caminhão parado do lado de fora. Isso será Mike, disse Grayson, levantando. Sim. Mike acabou sendo um homem corpulento. Nos anos 50, com mãos manchadas de graxa e uma risada em expansão. Ele examinou a van de Sophia com uma carranca, cutucando e cutucando sob o capô. Tiro da transmissão. Ele finalmente declarou. E o radiador está rachado. Eu posso consertar, mas levará tempo para obter as peças. Semana, talvez mais. Oh, Cork, de Sophia afundou. Uma semana. Ela não poderia impor a Grayson por tanto tempo. E os reparos custariam dinheiro que ela não usava ter. Quanto? Ela perguntou, temendo a resposta. Mike nomeou uma figura que fez cair o estômago de Sophia. Era quase todo o dinheiro que ela tinha. Eu posso pagar em parcelas, ela se ofereceu fracamente. Mike trocou um olhar com Grayson. Diga você o que? Disse ele. Eu tenho um cão de abrigo que precisa de algum treinamento. Troca você parte do custo de reparo por parte de sua experiência em animais. Antes que Sophia pudesse responder, Grayson acrescentou. E você pode ficar aqui enquanto espera pelos reparos. Eu poderia usar a ajuda na fazenda. Sophia olhou entre os 2 homens, suspeitando que eles planejaram isso. Não posso aceitar caridade, disse ela com firmeza. Não é caridade se você estiver trabalhando, apontou Grayson. A colheita de verão está chegando e eu sou abreviado. Você estaria me fazendo um favor. Sophia queria discutir, mas a parte prática dela sabia que tinha poucas opções. Ela precisava de sua van consertada e precisava de um lugar para ficar nesse meio tempo. Uma semana, ela finalmente concordou. Mike sorriu. Vou pedir essas peças hoje, disse ele, subindo de volta, em seu caminhão. E eu vou trazer esse cachorro amanhã. Quando o caminhão de Mike desapareceu na garagem, Sophia se virou para Grayson. Você não teve que fazer isso. Grayson deu de ombros. Todo mundo precisa de ajuda às vezes, Sophia. Até você, Nicola. Tarde, como Sophia ajudou Grayson na horta, ela continuou roubando olhares para ele. Havia algo sobre a maneira como ele lidou com as plantas. A silenciosa confiança em seus movimentos, que chamou sua atenção quando um chuveiro repentino de verão os enviou correndo para a capa da varanda. Eles ficaram lado a lado, vendo a chuva girar a poeira na lama. Eu quis dizer o que disse sobre precisar de ajuda, disse Grayson. Não se trata apenas de lhe dar um lugar para ficar. Sophia olhou para ele, chuva pingando do teto da varanda entre eles. Por que você está sendo tão gentil comigo? Volca. Nem me conhece. Grayson ficou quieto por um longo momento. Então ele disse, quando meu irmão morreu, eu estava com raiva do mundo. Empurrou todos para longe. Então um dia, um velho fazendeiro da próxima propriedade apareceu com uma caçarola e não aceitaria a resposta. Apenas sentou à minha mesa até que eu comesse. Ele sorriu para a memória. Às vezes um pouco de bondade de um estranho é exatamente o que você precisa. Sophia sentiu algo quente se desenrolar no peito. Bem, obrigado. Enquanto estavam lá, vendo a chuva cair nos campos, Sophia percebeu com o começo que pela primeira vez em anos, ela não estava planejando sua próxima fuga. Em vez disso, ela estava pensando em amanhã nesta fazenda, com esse homem que parecia ver além de suas defesas com aqueles olhos cinzentos. Uma semana, ela se lembrou, apenas uma semana e depois de volta à estrada. Mas em pé ao lado de Grayson na chuva suave, Sophia não pôde deixar de se perguntar se apenas talvez, seu coração inquieto finalmente encontrou um lugar em que poderia querer ficar. Os dias em Sunfield Acres caíram em um ritmo que surpreendeu Sophia com o quão confortável se sentia. Todas as manhãs ela acordava ao amanhecer e se juntou a Grayson para as tarefas da fazenda. Eles trabalharam lado a lado em silêncio companheiro, alimentando animais
e tendendo as culturas à medida que o sol se levantou sobre os campos dourados. No terceiro dia, Sofia conhecia a rotina de cor. Ela sabia que Grayson gostava de seu café preto, mas acrescentou mel à sua aveia. Ela sabia que ele conversava com suas vacas enquanto as ordenhava, conversas tranquilas que a fizeram sorrir quando ela os ouviu. E ela sabia que, apesar do exterior calmo, havia uma tristeza nele que apareceu quando ele pensava que ninguém estava olhando. Por sua vez, Grayson parecia estar aprendendo seus hábitos também. Ele notou que ela sempre checava seus animais resgatados logo de manhã, sussurrando boas manhãs para cada um. Ele viu como ela salvou pedaços do café da manhã para Mateo, deslizando-os para o cachorro de 3 pernas quando pensou que Grayson não estava assistindo. Ele observou a maneira como ela esfregou o pulso esquerdo quando estava ansiosa, menos um hábito que ela nem estava ciente de si mesma. Lesão velha? Ele perguntou uma noite enquanto eles se sentavam na varanda depois do jantar. Assista aos vaga, lumes dançam sobre os campos. Sofia olhou para baixo, surpresa ao se encontrar massageando seu pulso novamente. Foster em casa quando eu tinha 12 anos, disse ela simplesmente. O pai tinha um temperamento. A mandíbula de Grayson se apertou, mas ele não pressionou detalhes. Em vez disso, ele se levantou e desapareceu na casa, retornando um momento depois com uma pequena jarra. Arnica salve, explicou ele, segurando-o para ela. Minha mãe costumava fazer isso. Bom para velhas dores. Sofia pegou a jarra, tocada pelo gesto. Obrigado. Enquanto Grayson se sentava ao lado dela, seus ombros quase tocando, ela sentiu uma vibração no peito que não tinha nada a ver com sua lesão antiga. Fiel à sua palavra, Mike da garagem trouxe um cachorro no dia seguinte, um pastor alemão, nervoso chamado Duke, que se encolhia em movimentos repentinos e latiu nas sombras. O proprietário anterior era um verdadeiro trabalho, explicou Mike, balançando a cabeça. O manteve acorrentado, dificilmente o alimentou. O vizinho finalmente relatou. O abrigo tá cheio e eles estavam falando sobre derrubá-lo por causa de seus problemas de comportamento. Agora, uma semana em sua estadia, Sofia estava sentada no meio do celeiro trabalhando com Duke. O cachorro estava mantendo a distância, observando menos a suspeita por trás de um fardo de feno. Está tudo bem, Sofia chamou suavemente, segurando um deleite em sua palma aberta. Ninguém vai te machucar aqui. Os ouvidos de Duke se animaram com o som da voz dela, mas ele ficou parado. Sofia se estabeleceu para esperar. A paciência foi fundamental com animais traumatizados. Ela não percebeu Grayson assistindo da porta até que ele falou. Ele está chegando, observou Grayson silenciosamente, cuidadoso para não assustar o cachorro. Ontem ele nem ficaria na mesma seção do celeiro que você. Sofia sorriu sem tirar os olhos do Duke. Ele só precisa de tempo para aprender a confiar novamente. Now, Grayson veio e sentou-se ao lado dela no feno, mantendo seus movimentos lentos e deliberados. Mike ligou esta manhã, disse ele. Peças para sua van estão atrasadas. Pode ser mais uma semana. Sofia sentiu uma pontada de ansiedade, seguida imediatamente por uma surpreendente sensação de alívio. Mais uma semana em Sunfield Acres, mais uma semana com Grayson. Eu posso encontrar em outro lugar para ficar. Ela ofereceu, sem o que significa não quero impor. Você não está imponente, disse Grayson com firmeza. A fazenda não funciona tão bem há anos. Esses tomates que você plantou já estão brotando. E a produção de leite de Bessie acabou desde que você começou a tocar essa música clássica no celeiro. Sofia riu. As vacas apreciam Mozart. Quem sabia? Os olhos de Grayson enrugaram os cantos quando ele soruralmente sorriu. Meio sorriso educado que ele deu a Mike ou ao entregador que trouxe suprimentos. Transformou seu rosto fazendo-o parecer mais jovem, menos sobrecarregado. Além disso, acrescentou, seus animais estão se estabelecendo. Mover-los apenas os enfatizaria como se tivesse na sugestão. Um dos gatos resgatados, uma Sofia de cálico, havia nomeado Patches, sobrevivido e esfregou contra a perna de Grayson. Ele se abaixou para arranhar atrás das orelhas dela, e o gato ronronou alto. Traidor, Sofia provocou o gato. Eu sou eu quem o salvou daquela vala de drenagem. E agora você é tudo sobre Grayson. Ela sabe a qualidade quando vê, respondeu Grayson com uma piscadela que deixou as bochechas de Sofia aquecidas. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, assistindo Duke se aproximando do tratamento de Sofia ainda aguardava. Finalmente, o pastor alemão disparou para a frente, pegou o tratamento e recuou para seu local seguro. Vitória, Sofia sussurrou, um sorriso se espalhando pelo rosto. Você realmente tem um presente, disse Grayson, sua voz baixa e sincera. A maneira como você vê além do medo deles para quem eles realmente são. Sofia olhou para cima, encontrando seu olhar. Havia algo em seus olhos que fazia com que a fôlego tivesse a fôlego, um calor, uma admiração de que ela não estava acostumada a ver dirigido a ela. Não é tão difícil, disse ela,
olhando para longe primeiro. Os animais são simples. Eles apenas querem segurança e bondade. As pessoas são as complicadas. Antes que Grayson pudesse responder, o som de um motor de carro os interrompeu. Elizabeth se levantou e caminhou até a porta do celeiro para ver um elegante conversível vermelho puxando a Goradium. Esperando companhia? Sofia perguntou, de repente consciente de seus jeans sujos e cabelos bagunçados. Grayson franziu a testa. Não. Uma mulher saiu do carro e Sofia imediatamente se sentiu mal vestida. O recém-menos-chegado usava calças brancas, que de alguma forma pareciam impecáveis apesar da garagem empoeirada, uma blusa azul sedosa e óculos de sol. Seus cabelos loiros estavam estilizados em ondas perfeitas, e os pregos de diamante brilhavam em seus ouvidos. Grayson, a mulher ligou, acenando enquanto caminhava em direção a eles. Surpresa, Grayson endureceu ao lado de Sofia. Rebecca, disse ele, sua voz cuidadosamente neutra. Isso é inesperado. A mulher, Rebecca, menos alcançou-os e se inclinou para beijar a bochecha de Grayson. Sofia notou que ele não retornou o gesto. Papai me disse que você estava sozinho aqui no verão, então pensei em passar, explicou Rebecca. Depois voltou sua atenção para Sofia. E você deve ser a ajuda? Sofia sentiu sua coluna se endireitar. Ela foi chamada de pior, mas algo sobre o tom desdenhoso dessa mulher irritou. Sofia Delgado, disse ela estendendo a mão. Amigo de Grayson. A mão perfeitamente bem cuidada de Rebecca tocou brevemente Sofia antes de se retirar. Rebecca Winters. Grayson e eu voltamos. Ela voltou para Grayson. Tenho espaço para mais um house guests? Tô na cidade para o fim de semana. Sofia para Grayson, cuja expressão havia fechado de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. Você deveria ter ligado, Rebecca, disse ele. Estou muito ocupado com a fazenda agora. Rebecca fez beicinho lindamente. Muito ocupado para um velho amigo. Temos tanta coisa para fazer. Ela ligou o braço pelo dele. Mostre-me o que você fez com o lugar desde a última vez aqui. Faz muito tempo. Sofia deu um passo atrás, sentindo-se de repente como um intruso. Eu deveria verificar os animais, ela murmurou, sem esperar uma resposta antes de se retirar para o celeiro lá dentro. Ela se ocupou de alimentação e limpeza, tentando ignorar a sensação oca no peito. É claro que Grayson tinha uma mulher, como Rebecca em sua vida lindosa, fiada, provavelmente de uma boa família. Nem alguém que morava de uma van com uma zoeira de vadios resgatados. Sofia acabara de alimentar os esquilos do bebê quando Grayson apareceu sozinha na porta. Rebecca está se instalando no quarto de hóspedes, disse ele, parecendo cansado. Eu a coloquei no final do corredor. Você está mantendo o seu. Sofia assentiu, não confiando em si mesma para falar. Ela não é. Grayson começou, depois parou. Ele esfregou a parte de trás do pescoço. Um gesto Sofia havia aprendido que significava que ele estava desconfortável. O pai e o meu de Rebecca eram parceiros de negócios. Nós crescemos juntos. Datado no ensino médio. Vulcan now me div. Uma explicação, disse Sofia rapidamente, concentrando-se na limpeza do conta-gotas de alimentação. Eu sei que não, respondeu Grayson. Eu só queria que você soubesse. Algo em seu tom fez Sofia olhar para cima. Grayson estava observando menos a puta com uma intensidade que fez seu coração correr. Sabe o que? Ela perguntou suavemente antes que ele pudesse responder. A voz de Rebecca, chamada de fora do celeiro. Grayson, para onde você desapareceu? Eu estava pensando que poderíamos dirigir para a cidade para jantar. O momento quebrou. Grayson suspirou. Eu deveria lidar com isso. Você vai ficar bem. Sofia forçou um sorriso. Claro, vá jantar com seu amigo. Vou segurar o forte. Depois que eles partiram, a casa da fazenda parecia estranhamente vazia. Sofia se alimentou de um jantar simples e passou a noite no celeiro com seus animais. Duke fez progresso, permitindo que ela se sentasse a alguns metros dele enquanto ele comia. Ver, ela disse ao pastor alemão. Afinal, não é tão assustador. Quando a escuridão caiu, Sofia relutantemente voltou para casa. Ela podia ouvir o riso de Rebecca da sala enquanto deslizava para o quarto. Mateo a seguiu estabelecendo-se na cama enquanto ela mudava de pijama. Apenas um lembrete. Ela sussurrou para o cachorro, acariciando a cabeça dele. Esta não é a nossa casa, garoto. Estamos apenas passando... Mas enquanto ela estava deitada, na cama ou para o murmúrio distante de vozes no andar de baixo, Sofia não conseguiu ignorar a dor no peito. De alguma forma, em pouco mais de uma semana, essa fazenda menos e o homem que a possuía menos começou a se sentir como se ela pudesse pertencer. E isso a aterrorizou. Na manhã seguinte, Sofia acordou cedo como sempre. Ela se vestiu em silêncio e desceu as escadas, esperando ser a primeira acima. Para sua surpresa, Rebecca já estava na cozinha, usando pijamas de seda e fabricando café. Manhã
disse Sofia. Parando desajeitadamente na porta, Rebecca virou. Copo na mão, bom dia, riser cedo também, hein? Sofia assentiu, movendo-se para pegar sua própria caneca. Cronograma da fazenda, Grayson sempre foi um pássaro, disse Rebecca, encostado no balcão. Mesmo no ensino médio, ele estaria no amanhecer para verificar seus projetos 4-H antes da aula. Sofia não sabia como responder a esse vislumbre de Grayson, que ela não sabia. Então ela apenas assentiu novamente e derramou seu café. Vocês dois parecem perto, observou Rebecca, observando Sofia sobre a borda da xícara dela. Sofia se concentrou em adicionar açúcar ao seu café. Grayson teve a gentileza de me deixar ficar enquanto minha van é consertada. Ajudo pela fazenda em troca, mmm. Rebecca murmurou, um olhar conhecedor em seus olhos que deixou Sofia desconfortável. Grayson sempre teve um ponto fraco por desvios antes que Sofia pudesse responder ao insulto pouco velado, o próprio. Grayson apareceu na porta. Ele já estava vestido para o trabalho da fazenda, e seus olhos imediatamente encontraram a de Sofia. Manhã, disse ele. E o calor em sua voz quando ele se dirigiu a ela era inconfundível. Coffee está pronto, anunciou Rebecca, segurando uma caneca para ele. Como você gosta? Grayson aceitou o copo com um aceno de agradecimento, mas seus olhos ficaram em Sofia. Pronto para tarefas? Sofia assentiu, agradecido pela desculpa de escapar da cozinha. Vou verificar os animais primeiro. Do lado de fora, o ar da manhã estava fresco e fresco após uma noite de chuva leve. Sofia respirou fundo, tentando limpar a cabeça enquanto caminhava até o celeiro. Ela não deveria estar se sentindo assim, joia possessiva de um homem que ela conheceu por apenas 2 semanas. Um homem que tinha uma vida, conexões e história, que ela não sabia nada. No celeiro, ela encontrou Duke esperando pela porta de sua caneta improvisada. Quando ele a viu, seu rabo balançou hesitante. Bem, olhe para você, disse Sofia, sorrindo apesar de seus pensamentos problemáticos. Alcuin está se sentindo mais corajoso hoje. Ela abriu a caneta e, para sua surpresa, Duke caminhou até ela. Ele ainda estava cauteloso, alerta de orelhas por qualquer sons alarmante. Mas ele permitiu que ela acerteu a cabeça. Bom garoto, ela sussurrou, agachando-se com o nível dele. Você tá indo tão bem. Parece que você fez um avanço. Sofia olhou para cima para encontrar Grayson em pé na porta do celeiro. Observando-os com um sorriso, ele só precisava de tempo, disse ela, levantando-se. E consistência. Sabendo que a mesma pessoa apareceria todos os dias, o trataria da mesma maneira. A consistência é importante, concordou Grayson, chegando ao lado dela. Rebecca foi para a cidade para o café da manhã com alguns amigos. Da escola antiga, ela estará fora a maior parte do dia. Sofia tentou não mostrar seu alívio. Muito legal. Grayson estudou seu rosto. Você não gosta dela. Eu não a conheço, caridio Sofia. E não importa se eu gosto dela ou não. Ela é sua amiga, não a minha. Ela pode ser. Muito, admitiu Grayson. Nós crescemos juntos e nossos pais sempre esperavam que acabássemos juntos. Mas isso não vai acontecer. Sofia se ocupou em checar as tigelas de água para seus gatos resgatados. Como eu disse, não é da minha conta. Grayson se aproximou. E se eu quiser que seja o seu negócio? Sofia congelou, seu coração batendo. Lentamente ela se virou para encarar. Lu, o que você quer dizer? Grayson estava perto, o suficiente agora para ver os diferentes tons de cinza em seus olhos, a barba na mandíbula dele. A pequena cicatriz perto da sobrancelha direita que ela nunca havia notado antes, quero dizer. Ele disse, suavemente, que em 10 dias você se tornou mais importante para mim do que Rebecca tem dado 10 anos. Sofia não conseguiu respirar. Isso não deveria acontecer. Ela não deveria ficar o tempo suficiente para que ninguém se preocupe com ela menos, ou para que ela se importasse, Grayson. Ela começou, depois parou, sem saber o que dizer. Você não precisa dizer nada, ele disse. Ei, ela, eu só queria que você soubesse onde eu estou. Antes que ela pudesse responder, o som de um caminhão parado do lado de fora quebrou o momento. Ambos se viraram para ver Mike da garagem saindo de seu veículo. Manhã, pessoal. Ele ligou alegremente. Recebi algumas notícias sobre aquela van. Sofia e Grayson saíram para encontrar, mantendo uma distância cuidadosa entre eles que não havia estado lá antes. As partes chegaram cedo, anunciou Mike. Eu posso consertar sua van até amanhã à tarde. Amanhã, a palavra atingiu Sofia como um golpe físico. Ela deveria ser feliz, menos voltando à estrada, continuando sua missão. Mas tudo o que ela achava era uma dor oca ao pensar em deixar São Fio de Acres. Deixando Grayson. Isso é ótimo, ela conseguiu dizer. Obrigado, Mike. Mike sorriu.
alheio à sua turbulência interior. Só preciso que você venha pela garagem amanhã para preencher alguns documentos. E esse trabalho que você fez com a Duke é o suficiente para parte da conta. Ele já é um cachorro diferente depois que Mike saiu. Sofia e Grayson ficaram em silêncio, nem olhando para o outro. Deveríamos chegar a essas tarefas. Finalmente disse Grayson, sua voz cuidadosamente neutra. Sofia assentiu e eles fizeram suas tarefas matinais sem a conversa fácil que se tornou sua rotina. O peso do que Grayson havia dito e o que Sofia não havia dito em troca menos entrou entre eles. À tarde, nuvens escuras estavam se reunindo no horizonte, prometendo uma tempestade de verão. Sofia estava na horta correndo tomates quando o conversível vermelho de Rebecca chegou acelerando a entrada da garagem. A mulher saiu rapidamente parecendo chateada. Grayson tá em casa? Ela perguntou a Sofia, não se incomodando com gentilezas. Acho que ele está consertando o trator no celeiro, respondeu Sofia, levantando-se e escovando a sujeira dos joelhos. Rebecca seguiu para esse caminho sem outra palavra, seus saltos altos afundando na terra macia do quintal. Curioso, apesar de si mesma, Sofia seguiu à distância, dentro do celeiro. Ela encontrou Rebecca confrontando Grayson, que estava limpando a graxa de suas mãos com um pano. O que você quer dizer com você não está vindo? Rebecca dizendo, sua voz subindo, é a festa de aposentadoria do meu pai, todos estarão lá. Eu já te disse, Rebecca, respondeu Grayson calmamente. Não posso sair da fazenda agora. A colheita de verão está começando. Estou com abreviação. É para isso que serve a ajuda contratada? Rebecca gesticulou na direção de Sofia sem olhar para ela. Ou há outro motivo pelo qual você não quer vir? Os olhos de Grayson passaram a Sofia, que ficou desajeitadamente na porta. Esta não é a hora ou o lugar para esta conversa. Eu acho que é, insistiu Rebecca. Eu vim todo esse caminho porque meu pai me pediu para trazê-lo para a festa. Ele ainda pensa em você como um filho. Mesmo depois de tudo o que aconteceu com Ryan, com a menção de seu irmão, a expressão de Grayson endureceu. Note, Ryan Perot. Sofia recuou, sentindo-se como um intruso em um momento particular. Ela se retirou para casa, onde se ocupou fazendo jantar, um simples ensopado com legumes do jardim. Quando Grayson entrou, Rebecca não estava em lugar algum. E o conversível vermelho desapareceu da garagem. Ela saiu, disse Grayson simplesmente, lavando as mãos na pia da cozinha. Sofia agitou o ensopado, sem olhar para ele. Sinto muito se causou problemas entre vocês dois. Grayson secou as mãos em uma toalha de prato. Você não fez. Rebecca e eu estou indo em direções diferentes há anos. Ela simplesmente não quer admitir. Ele veio ficar ao lado de Sofia no fogão. Isso cheira bem. Está quase pronto, disse Sofia, ainda não encontrando seus olhos. Sofia, disse Grayson gentilmente. Olhe para mim relutantamente. Ela se virou para encará-lo. O que eu disse esta manhã? Ele começou. Quero dizer-te, mas não quero que você se sinta pressionado ou desconfortável. Se você quiser sair amanhã quando sua van for consertada, eu entendo. Sofia finalmente olhou para ele. Não é que eu queira sair, ela admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. É que tenho medo de ficar. A honestidade de suas palavras surpreendeu as duas. Do lado do forá, Thunder rolou e a chuva começou a tocar contra as janelas. Do que você tem medo? Grayson perguntou, sua voz baixa. Sofia respirou, se trêmulo. Que vou começar a acreditar que isso pode ser real, que eu poderia ter um lar, uma vida com alguém. E então um dia, tudo desaparecerá, como sempre faz. Grayson estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e enfiou um fio de cabelo atrás da orelha. Nem tudo desaparece, Sofia. Algumas coisas são construídas para durar, se você dar uma chance. A ternura em seu toque e em suas palavras fez lágrimas surgirem aos olhos de Sofia. Ela os piscou, voltando-se para o fogão. O ensopado está pronto, disse ela, sua voz instável. Eles jantavam na mesa da cozinha enquanto a tempestade se espalhou do lado de fora. A conversa foi cuidadosa, tópicos neutros como o clima e a fazenda. Mas toda vez que seus olhos se encontravam, Sofia sentia o peso das palavras não ditas entre eles. Depois do jantar, enquanto lavavam a louça, luzes piscavam uma vez, duas vezes e depois saíram, mergulhando a cozinha na escuridão. Falta de energia, disse Grayson calmamente. Acontece durante tempestades. Vou pegar as lanternas. Ele se moveu com confiança pela casa escura, retornando momentos depois com 2 lanternas e algumas velas. Enquanto os iluminava, o brilho quente iluminava seu rosto, lançando sombras que enfatizavam a linha forte de sua mandíbula, a curva suave da boca. Eu deveria verificar os animais, disse Sofia, precisando escapar da intimidade da cozinha à luz de velas. Eu vou com você, ofereceu Grayson, pegando uma capa de chuva de um gancho ao lado da porta e segurando menos-a para ela. Juntos, eles correram pela chuva até o celeiro,
onde os animais estavam inquietos da tempestade. Duke estava andando ansiosamente na caneta, e os gatos se amontoaram em um canto de seu recinto. Tá tudo bem, Sofia acolchoou, movendo-se de animal para animal, oferecendo toques suaves e palavras suaves. Apenas um pequeno trovão vai passar. Um dos painéis do telhado do celeiro estava vazando, pingando água no feno abaixo. Grayson imediatamente foi trabalhar, afastando os animais da área molhada e colocando baldes para pegar o pior dos gotejamentos, enquanto trabalhavam lado a lado no celeiro, pouco iluminado. Sofia ficou impressionada com o quão naturalmente eles se moveram juntos, antecipando as necessidades um do outro sem falar. Parecia certo de uma maneira que a assustou. Sofia disse Grayson, de repente endireitando-se de onde ele estava protegendo uma lona. Há uma abertura de emprego no abrigo de animais na cidade. Posição em tempo integral trabalhando com animais resgatados. Treinando-os, preparando-os para a adoção. Sofia olhou para ele. Como você sabe disso? Mike mencionou isso quando estava aqui antes, disse Grayson. Me fez pensar em você. Eu não fico em um lugar. Sofia o lembrou, embora sua voz não tivesse convicção. Poderia, disse Grayson simplesmente. A casa da fazenda tem muito espaço para você e quaisquer animais que precisam de uma casa temporária antes de encontrarem suas famílias para sempre. O coração de Sofia bateu. Você está me pedindo para ficar? Grayson desceu a lanterna e se aproximou dela. Seus olhos estavam escuros e sérios. Sim, disse ele. Tô pedindo para você ficar. Não apenas por uma semana ou um mês, mas pelo tempo que quiser. Por quê? Sofia Sachuru, precisando ouvi-lo dizer isso. Grayson estendeu a mão, pegando gentilmente as mãos dele. Porque em toda a minha vida nunca conheci alguém que se importa da maneira que você se vê. Quem vê a mágoa nos outros e não se afasta de seus polegares traçaram círculos nas palmas das mãos. Porque quando você está aqui, esta fazenda parece uma casa novamente. Não apenas um lugar onde eu trabalho e durmo. Sofia sentiu lágrimas brotando novamente. Sei como ficar em um place, ela admitiu. Eu nunca tive um lar de verdade. Então deixe-me mostrar a você, disse Grayson, sua voz áspera de emoção. Deixe-me ser a pessoa que ainda está aqui. Não importa quantas vezes você verifique. Um acidente de trovão sacudiu o celeiro, fazendo os animais mexerem ansiosamente. Sofia se moveu automaticamente para confortá-los. Grayson ao lado dela. Juntos eles acalmaram as criaturas assustadas, trabalhando em uníssono enquanto a tempestade se espalhava lá fora. Quando os animais se estabeleceram novamente, Sofia se viu no centro do celeiro observando Grayson enquanto acariciava gentilmente um dos gatos resgatados. A ternura em seu toque, os cuidados que ele demonstrou para as criaturas que nem sequer eram sua responsabilidade, fez algo mudar dentro dela. Não estou dizendo que posso prometer nada, disse ela em silêncio, mas talvez eu pudesse olhar para esse trabalho. Veja como é ficar em um lugar por um tempo. Grayson olhou para cima, esperança surgindo em seus olhos. Sim, Sofia assentiu, um pequeno sorriso se formando apesar de seu medo. Sim, mais tarde naquela noite, quando a tempestade começou a facilitar, eles voltaram para casa juntos. Na varanda, protegida da chuva leve que ainda cai, Grayson se virou para encará-la. Tudo o que você decidir amanhã, ele disse suavemente. Quero que você saiba que essas 2 últimas semanas foram as melhores que tive em anos. Sofia olhou para esse homem que abriu sua casa e seu coração para ela sem hesitar, que haviam visto, realmente a viu, de uma maneira que ninguém jamais teve antes. O meu também, ela sussurrou. A mão de Grayson chegou a copiar sua bochecha, seu toque gentil e questionando. Sofia se inclinou nele, seus olhos se fechando, brevemente com o calor da palma da mão contra a pele dela. Quando ela abriu os olhos novamente, Grayson estava olhando para ela com tanta ternura que tirou o fôlego. Lentamente, dando a ela todas as chances de se afastar, ele se inclinou. Seus lábios se encontraram em um beijo tão gentil quanto uma chuva de verão. Tentativa, a princípio, depois se aprofundando quando os braços de Sofia deslizaram em volta do pescoço, as mãos de Grayson encontraram sua cintura, aproximando menos aí, pela primeira vez em sua vida. Sofia sentiu que havia encontrado algo de onde não queria fugir. Quando eles finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Grayson descansou a testa contra a dela. Fique. Ele sussurrou novamente. Não é para os animais ou o trabalho ou mesmo para mim. Fique porque você merece um lugar que parece em casa. Sofia não respondeu com palavras. Em vez disso, ela ficou na ponta dos pés e o beijou novamente, despejando toda a esperança, o medo e o desejo que ainda não podia expressar dentro da caça. Na escuridão da falta de energia, eles acenderam mais velas e se sentaram juntos no sofá da sala, conversando até tarde da noite. Sofia contou a Grayson sobre sua infância, sobre as casas onde se sentia como uma convidada indesejada e os poucos onde quase pertencia antes de ser movida novamente.
Grayson falou da morte de seu irmão, a dor que quase o esmagou. O lento processo de construção de uma vida novamente depois, quando as velas queimavam baixo e a tempestade do lado de fora finalmente passou. Sofia se viu se curvando contra o lado de Grayson, o braço em volta dela, meteu dormindo aos seus pés. Pela primeira vez em sua memória, a ideia de permanecer ainda não parecia se render. Parecia o começo de algo novo. Amanhã, sua van seria consertada. Amanhã ela teria que fazer uma escolha. Mas hoje à noite, no círculo quente dos braços de Grayson, Sofia se permitiu imaginar como seria finalmente. Finalmente pare de correr. A luz do sol da manhã escorreu pelas cortinas quando Sofia abriu os olhos. Por um momento, ela se sentiu desorientada e lembrou-se de ter adormecido no sofá com Grayson após a palestra. Ela estava sozinha agora, coberta com um cobertor macio. Mateu roncando suavemente no chão ao lado dela. Os eventos da noite anterior. Voltaram correndo a Tempestade, a conversa no celeiro, Grayson pedindo que ela fique, o beijo na varanda. Um calor se espalhou pelo peito na memória. Hoje sua van seria consertada. Hoje ela precisava decidir. O cheiro de café e bacon a atraíram para a cozinha, onde ela encontrou Grayson no fogão, as costas para ela. Ele estava cantarolando suavemente menos, algo que ela nunca ouvia antes. Manhã, disse ela, sua voz ainda. Ruca do sono. Grayson se virou, um sorriso se espalhando pelo rosto. Bom dia. Aquele sorriso fez seu coração pular. Não havia constrangimento entre eles, apenas um novo calor. Um senso de possibilidade que não havia estado lá antes. Derma, ele perguntou, deslizando um prato de bacon e ovos do outro lado do balcão. Sofia assentiu, sentando-se na ilha da cozinha, melhor do que em muito tempo. Eles tomaram café da manhã juntos, conversando sobre as tarefas agrícolas do dia, a previsão do tempo, o progresso de Duke, tópicos de ordem que pareciam diferentes agora, tingidos com a consciência de que essa poderia ser a vida cotidiana dela se ela o escolhesse. Mike ligou enquanto você estava dormindo, disse Grayson, observando menos-a com cuidado. Sua van está pronta. Ele disse que você pode buscá-lo a qualquer hora hoje. Sofia se apertou. Eu disse a ele que viramos esta tarde. Grayson alcançou o outro lado da mesa e pegou a mão dela. Sem pressão, Sofia. Tudo o que você decidir eu vou apoiá-la. Ela olhou para as mãos unidas menos mais curtidas e calejadas de anos de trabalho agrícola, dela menor, mas não menos marcada por seus próprios trabalhos de amor. Eu preciso ver sobre esse trabalho primeiro, disse ela, surpreendendo-se com a decisão, antes de fazer promessas. O sorriso de Grayson era como o nascer do sol. Vou levá-lo para a cidade depois das tarefas da manhã. Naquela tarde, eles dirigiram para Hillside, a pequena cidade mais próxima de Sunfield Acres. Sofia sentou-se nervosamente no banco do passageiro do caminhão de Grayson. Mateo no banco de trás, observando o cenário passar. Os campos de rolagem deram lugar a casas arrumadas com varandas largas e, em seguida, para a pequena área do centro com suas fachadas de tijolos e bandeiras americanas penduradas em postes de luz. Nervoso, Grayson perguntou, olhando para ela, enquanto estacionavam em frente a um edifício red brick com uma placa que dizia abrigo de animais na encosta. Aterrorizado, admitiu Sofia. Eu não tenho um emprego real há 3 anos. Apenas trabalhos estranhos aqui e ali para pagar por comida de gás e animal. Grayson estendeu a mão e apertou a mão. Eles teriam sorte de ter você. No interior, eles foram recebidos por uma mulher de meia-idade com olhos gentis e cabelos grisalhos puxados para um rabo de cavalo prático. A etiqueta do nome dela dizia Linda. Você deve ser Sofia, disse Linda calorosamente. Mike me disse que você pode estar parando. Ele disse que você trabalhou maravilhas com Duke em apenas algumas semanas. Sofia sorriu, relaxando um pouco. Ele é um bom cachorro. Só precisava de alguém para ser paciente com ele. É exatamente isso que precisamos aqui, disse Linda, gesticulando para Sofia seguir. Alguém com paciência e um presente para entender os animais que outros desistiram. Durante a hora seguinte, Linda mostrou Sofia ao redor do abrigo. Era pequeno, mas limpo, com cerca de 20 cães e o dobro de gatos esperando por casas. Linda explicou que eles haviam recebido recentemente uma doação para expandir seu programa de reabilitação para animais com questões comportamentais, menos animais que, de outra forma, seriam considerados inadequáveis. Precisamos de alguém em período integral para trabalhar com esses casos especiais, explicou Linda enquanto assistia a um ritmo nervoso de Border Collie em seu canil. Alguém que pode ver além do medo e da agressão ao animal por baixo. Sofia sentiu uma vibração. Esse era exatamente o tipo de trabalho que ela faz por conta própria há anos. O cargo inclui seguro de saúde e 2 semanas pagas férias, continuou Linda. E somos flexíveis em relação a animais com necessidades especiais para casa com a equipe.
Entendemos que às vezes é o melhor ambiente para a reabilitação quando Sharon. Sofia tinha uma oferta de emprego em mãos e uma data de início na segunda-feira seguinte. O salário não era muito, mas era uma renda constante, menos algo que ela não tinha há anos. O que você acha? Grayson perguntou enquanto voltavam para o caminhão. Sofia olhou em volta da pequena cidade menos a lanchonete na esquina. A loja de ferragens onde um elderly man estava varrendo a calçada, o parque do outro lado da rua, onde as crianças brincavam sob os olhos atentos de seus pais. Paris, certo? Disse ela, surpreendendo-se com a certeza em sua voz. A próxima parada foi a garagem de Mike, onde a van de Sofia estava sentada no estacionamento, parecendo mais limpa do que em meses. Dê a ela uma lavagem enquanto eu estava nisso, disse Mike, orgulhosamente entregando a Sofia as chaves. Ela está funcionando bem como nova. Melhor até. Sofia agarrou as chaves de repente sobrecarregada. Esta van era sua casa, sua segurança, sua rota de fuga sempre que as coisas ficavam difíceis. A ideia de estacionar a fazia permanentemente fez suas palmas suar. Obrigado, ela disse a Mike, sua voz um pouco instável. Para tudo. Você fica por aqui? Mike perguntou, olhando entre ela e Grayson com os olhos. Sofia respirou fundo. Vou tentar. De volta a Sunfield Acres. Sofia estacionou sua van ao lado do caminhão de Grace em frente à fazenda. Parecia simbólico de alguma forma, menos sua vida chegando ao lado dele. Eu deveria pegar minhas coisas do quarto de reposição, disse ela, enquanto caminhavam pelos degraus da varanda. Mova-os de volta para a van. Grayson parou. Sua expressão em questão. Você ainda está planejando morar na van? Sofia hesitou. Eu não sei, parece mais seguro de alguma forma. Tu que posso comigo pronto para ir. Compreensão cruzou o rosto de Grayson. Ele pegou as duas mãos dela, nas dele. Que tal um compromisso? A van fica exatamente onde está. Suas coisas ficam em casa, menos em qualquer sala em que você se sinta confortável. Se você quiser sair, tudo está aqui esperando. A bondade da oferta, a maneira como ele entendeu a necessidade de uma rota de fuga sem julgamento, fez as lágrimas subirem aos olhos de Sofia. Qualquer sala, ela repetiu, sua voz mal acima de um sussurro. Os olhos de Grayson escureceram um pouco. Sua escolha. Sem pressão. Naquela noite, Sofia moveu seus poucos pertences de volta para a sala de reposição. Não foi a rejeição. Eles sabiam que precisavam de tempo, precisavam ter certeza. Mas ela deixou a porta aberta, e quando Grayson passou no corredor a caminho da cama, os olhos cumpriram uma promessa de um dia. Os dias se estabeleceram em uma nova rotina. Sofia acordava cedo, ajudava Grayson com as tarefas da manhã e depois dirigia para a cidade para seu turno no abrigo. À noite, eles faziam um jantar juntos, conversando sobre seus dias, planejando melhorias para a fazenda, observando o progresso contínuo de Duke. Às vezes, Grayson se juntava a Sofia no celeiro à noite, sentado ao lado dela no feno enquanto ela lia para os animais, um hábito que ela não conseguia quebrar. Outras vezes, eles se sentavam na varanda, balançando, observando o pôr do sol virar os campos em ouro, o braço em volta dos ombros, a cabeça descansando contra ele. Eles levaram as coisas devagar, ambos cautelosos por diferentes razões. Grayson nunca empurrou, nunca fez Sofia sentir que lhe devia nada por deixar lá ficar. E gradualmente, a fazenda começou a se sentir em casa. 2 semanas depois que Sofia começou seu novo emprego, Linda se aproximou dela no abrigo. Há uma situação que acho que você pode ajudar, disse a mulher mais velha, sua expressão perturbada. Fazenda a cerca de 30 milhas daqui. O proprietário morreu e o banco está encerrando. Existem animais que precisam ser renovados rapidamente. Sofia imediatamente concordou em ajudar. Naquela tarde, ela e Linda dirigiram para a propriedade uma fazenda degradada com tinta descascada e campos cobertos de vegetação. O contraste com as cercas arrumadas de Sunfield Acres e as colheitas bem cuidadas era acentuada. Dentro do celeiro, eles encontraram 3 cavalos em necessidade desesperada de cuidado, uma cabra grávida e várias galinhas. Os animais eram magros, mas não gravemente doentes. Eles haviam acabado de ser negligenciados, pois a saúde do proprietário idoso falhou. O abrigo pode levar as galinhas, mas não temos instalações para os animais maiores, explicou Linda. E todas as organizações de resgate local estão cheias. Sofia estava no celeiro empoeirado, olhando para os olhos esperançosos dos cavalos, observando menos a de suas barracas. Ela pensou em Grayson, viu o piquete vazio atrás de seu celeiro, de seu coração generoso. Eu posso conhecer um lugar, disse ela lentamente, mas eu preciso fazer uma ligação primeiro. Grayson respondeu no segundo anel. Tudo bem? Ele perguntou, preocupação em sua voz. Sofia explicou a situação. Depois a levou à respiração, esperando sua resposta. Traga-os para casa, disse ele sem hesitar.
todos eles. Naquela noite, enquanto o sol estava se pondo, Sophia levou 3 cavalos cansados no paddock de Grayson. A cabra grávida foi estabelecida em uma barraca limpa no celeiro, e as galinhas estavam cutucando contente, em uma galinha preparada às pressas. Grayson estava ao lado de Sophia na cerca, vendo os cavalos explorarem sua nova casa. Obrigado, disse Sophia, encostada no ombro dele. Eu sei que é muito para assumir. Grayson passou o braço em volta da cintura dela. É para isso que serve este lugar, disse ele. Um lar para criaturas que precisam de uma El-Ohupara. Ela, seus olhos macios na luz desaparecida, incluindo você. Algo mudou no coração de Sophia nessas palavras, deixando de lado a última resistência dela. Parado ali com Grayson, observando esses animais recém-resgatados encontrarem segurança, ela finalmente se permitiu acreditar que também havia encontrado um lugar para pertencer naquela noite. Sophia moveu suas coisas do quarto sobressalente para o quarto de Grayson. A primeira noite deles juntos foi macia e sem pressa, uma exploração suave de confiança e vulnerabilidade que deixou Sophia se sentindo mais estimada do que jamais teve em sua vida. Deitado nos braços de Grayson, Sophia sussurrou: ainda tenho medo que isso não durará. Grayson beijou sua testa suavemente. O medo é apenas amor sem ter para onde ir, disse ele. Então, deixe-me vir para mim. Nas semanas que se seguiram, Sophia floresceu como as flores no jardim de Grayson. Seu trabalho no abrigo foi desafiador, mas gratificante, e a Fazenda se tornou um local de satélite para animais que precisavam de reabilitação especial. A notícia se espalhou sobre o presente de Sophia com animais problemáticos, e logo as pessoas de cidades vizinhas estavam trazendo para ela seus casos mais difíceis. Grayson a observava com orgulho, apoiando seus sonhos, mesmo quando isso significava que a casa deles estava constantemente cheia de novas criaturas. Ele construiu recintos adicionais, converteu um antigo galpão de armazenamento em um espaço de reabilitação e nunca reclamou quando encontrou cabelos de gato em sua camisa favorita ou um coelho na banheira. Uma noite no final do verão, Sophia sentou-se nos degraus da varanda, observando Grayson trabalhar com um dos cavalos resgatados no paddock. Sua paciência, suas mãos gentis, suas suaves palavras de encorajamento eram as mesmas qualidades que a haviam ajudado a aprender a confiar novamente. Sophia estava tão perdida em pensamento que não percebeu o carro subindo a garagem até estar quase em casa. Não foi até Mateo Latier que ela olhou para cima para ver um elegante sedã preto parando. Uma mulher com 60 anos saiu, elegante em um terninho azul marinho, seu cabelo prateado cortado em um elegante bob. Havia algo familiar nela, embora Sophia tivesse certeza de que eles nunca haviam se encontrado. Posso ajudar? Sophia perguntou, levantando-se. A mulher sorriu, mas não alcançou seus olhos. Estou procurando por Grayson Hale. Ele está no paddock, respondeu Sophia, gesticulando para onde Grayson ainda estava trabalhando com o cavalo. Eu posso buscá-lo para você. Por favor, faça, disse a mulher. Diga a ele, Eleanor Winters está aqui. Winters, o sobrenome de Rebecca. Sophia sentiu uma vibração de desconforto enquanto caminhava até o paddock. Grayson olhou para cima. Quando ela se aproximou, seu sorriso desaparecendo quando ele viu a expressão dela. O que está errado? Há alguém aqui para vê-lo, Sophia disse a ele. Eleanor Winters, o rosto de Grayson ficou em branco por um momento. Então ele assentiu sombriamente. Mãe de Rebecca. Eu deveria ter esperado isso. Juntos, eles voltaram para a casa, onde Eleanor ainda estava parado ao lado de seu carro, olhando ao redor da fazenda com um olhar crítico. Eleanor, Grayson a cumprimentou, sua voz cuidadosamente neutra. Isso é uma surpresa. É, Eleanor respondeu. Quando você perdeu a festa de aposentadoria de David e parou de devolver as ligações da CCA, eu pensei que alguém deveria verificar você. Seu olhar mudou para Sophia, absorvendo seu jeans de trabalho e camiseta simples com desdém quase escondido. E você deve ser o motivo. A mão de Grayson encontrou a de Sophia, seus dedos se entrelaçando com a dela. Eleanor, esta é Sophia Delgado, minha parceira. Sophia, este é Eleanor Winters, a mãe de Rebecca e uma velha amiga da família. Parceiro. A palavra enviou um brilho quente no peito de Sophia. Apesar da tensão do momento, as sobrancelhas de Eleanor aumentaram um pouco. Entendo. Talvez pudéssemos conversar em particular, Grayson. Tudo o que você tem a dizer pode ser dito na frente de Sophia, respondeu Grayson, firmemente. Eleanor suspirou. Muito bem. David e eu estamos preocupados com você, Grayson. Depois de tudo o que aconteceu com Ryan, e agora... Isso, ela gesticulou vagamente para a fazenda, com sua variedade de gabinetes de animais e equipamentos de resgate. Parece que você está deixando a morte de seu irmão afetar seu julgamento.
Sofia sentiu que Grayson endureceu ao lado dela. Meu irmão não tem nada a ver com isso, disse ele, com força à voz. Ele não é? A voz de Eleanor suavizou. Tornou-se quase simpática. Primeiro, você se recusa a vender esse lugar depois que a inundação quase o empurrou. Então você cortou os laços com o círculo social que seus pais trabalharam tanto para estabelecer para você. E agora, em vez de construir um negócio adequado, você está transformando a fazenda em algum tipo de santuário de animais. Ela olhou para Sofia, com uma mulher que você mal conhece. O instinto de Sofia era encolher, recuar para o celeiro com seus animais, onde as coisas eram mais simples. Mas então ela sentiu a mão de Grayson apertar ao redor dela, aterrando menos a... Eu conheço Sofia por tempo suficiente para reconhecer o que realmente importa, disse Grayson. Sua voz estável. Ela vê valor nas coisas que a maioria das pessoas joga fora. Ela constrói em vez de destruir. Ela fica mesmo quando é difícil. Eleanor parecia surpreso com sua veemência. Grayson, estou apenas pensando no seu futuro. Seus pais seriam felizes. Interrompeu Grayson. Eles ficariam felizes por ter encontrado alguém que faz esse lugar se sentir em casa novamente. Alguém que entende que uma fazenda não é apenas lucro, é sobre vida, crescimento e cuidado. Eleanor estudou os dois por um longo momento, depois suspirou. Rebecca ficará desapontado. Rebecca mudou-se há muito tempo, disse Grayson. Nós dois sabemos que ela só está interessada quando seu pai traz à tona a velha ideia de fundir nossas propriedades. Eleanor não negou. Em vez disso, ela estendeu a mão na bolsa e puxou um envelope. David me pediu para lhe dar isso. É uma oferta para sua terra menos generosa. Ele está planejando um projeto de desenvolvimento na área e sua propriedade seria a peça central. Grayson não levou o envelope. Minha terra não está à venda, Eleanor. Não agora, nunca. Eleanor colocou o envelope no capô de seu carro. Pense nisso, Grayson. Isso inundou quase falido. Outra temporada ruim e você pode perder tudo. Seus olhos tremeram para Sofia. Tudo. Depois que Eleanor saiu, Sofia e Grayson ficaram em silêncio vendo a poeira se acalmar na garagem. O que ela quis dizer sobre a enchente? Sofia finalmente perguntou. Grayson suspirou, passando a mão pelo cabelo. 2 anos atrás, o riacho transbordou. Destruía metade das minhas colheitas. Danificou alguns dos dependências. O seguro não cobriu tudo, então tive que fazer um empréstimo para reconstruir. Você nunca me disse, Sofia disse suavemente. Não é algo que eu gosto de pensar. A mandíbula de Grayson se apertou. Aconteceu no mesmo ano que o acidente de Ryan. Parecia que o mundo estava terminando. Sofia se inclinou contra ele, oferecendo conforto com sua presença. Ela está certa. Você está com problemas financeiros? Grayson passou os braços em volta dela. Às vezes as coisas estão apertadas, mas a fazenda é lucrativa. As culturas orgânicas trazem um bom dinheiro, e eu tenho pago o empréstimo de forma constante. Ele beijou o topo da cabeça dela. Estamos bem, Sofia, eu prometo. Mas na noite, Sofia encontrou Grayson na mesa da cozinha, cercada por papéis, declarações bancárias, documentos de empréstimos, faturas. Sua expressão ficou preocupada quando ele executou cálculos em uma calculadora gasta. O que é? Sofia perguntou, sentado ao lado dele. E não me diga nada. Grayson hesitou e depois empurrou uma declaração para ela. Os pagamentos de empréstimos estão subindo no próximo trimestre. E o trator precisa de reparos em que eu não estava contando. Sofia olhou para os números, seu estômago afundando. A margem entre receita e despesas era mais fina do que Grayson admitiu. Vamos descobrir, disse ela com mais confiança do que sentia. Eu posso colocar mais do meu salário em relação às despesas domésticas. E talvez possamos conversar com o banco sobre refinanciamento. Grayson olhou para ela, com tanta ternura que a fez com que a garganta fosse apertada. Você disse nós. Sofia piscou, percebendo que ele estava certo. Em algum momento das últimas semanas, ela parou de pensar em si mesma como uma visitante temporária e começou a ver a fazenda como em parte dela menos seus problemas, suas alegrias, seu futuro. Sim, ela disse suavemente. Nós... Grayson reuniu os papéis em uma pilha arrumada. Vamos fazer funcionar. Ele concordou, buscando a mão dela. Junto, mas quando foram para a cama naquela noite, Sofia não conseguiu abalar a imagem do rosto desaprovador de Eleanor, ou a ameaça implícita em suas palavras sobre a perda de tudo. Pela primeira vez desde que decidiu ficar, Sofia sentiu o velho medo se afastando, o medo de que a felicidade fosse temporária, que a segurança era uma ilusão. Na manhã seguinte, Sofia acordou cedo e saiu da cama sem acordar Grayson. Ela fez café e pegou uma caneca para a varanda, onde estava sentada vendo o sol nascer sobre os campos que haviam se tornado sua casa. Mateus se juntou a ela, descansando a cabeça no colo dela enquanto acariciava suas orelhas distraidamente. O que você acha, garota? Ela sussurrou.
Estamos tentando o destino ficando? O cachorro olhou para ela com olhos de confiança. E Sofia foi lembrada de todos os animais que ela havia resgatado ao longo dos anos. Quantas vezes ela disse a eles que estavam seguros agora, que haviam encontrado seu lar para sempre. Como ela poderia duvidar da mesma possibilidade para si mesma? Ela ainda estava sentada lá quando Grayson a encontrou, a luz da manhã girando, seus cabelos de ouro enquanto ele se acalma ao lado dela nos degraus da varanda. Pene por seus pensamentos, disse ele, batendo no ombro gentilmente contra os dela. Sofia respirou fundo. E se Eleanor está certo? E se eu for apenas uma distração? Afastando você do que você deveria estar fazendo? Grayson virou. Sei para encara la com. E o que exatamente Eleanor acha que eu deveria estar fazendo? Executando um negócio adequado, fazendo conexões com as pessoas certas. Casar de alguém como Rebecca. Sofia não conseguiu manter a amargura de sua voz. É isso que você acha que eu quero? Grayson perguntou calmamente. Sofia olhou para as mãos dela. Acho que você tinha uma vida diferente antes de eu aparecer com uma van cheia de perdidos. Uma vida mais normal. Grayson ficou em silêncio por um momento, então ele ficou oferecendo-lhe a mão dele. Venha comigo. Eu quero te mostrar uma coisa. Curioso, Sofia o seguiu do outro lado do quintal para um pequeno galpão que ela não tinha. Grayson desbloqueou a porta e virou uma luz, revelando um espaço que fazia parte do workshop. Parte do escritório. Uma mesa de desenho estava contra uma parede coberta de esboços e plantas. O que é isso? Sofia perguntou, aproximando, se de examinar os desenhos. Meus planos, explicou Grayson, de pé ao lado dela. Estou trabalhando neles há cerca de 1 ano. As plantas mostraram que os acres de Sanfield se transformaram menos os celeiros expandidos. Os piquetes dispostos em uma roda em torno de uma instalação de tratamento central. Unidades habitacionais conectadas por passarelas cobertas. Um santuário, Sofia respirou, reconhecendo o layout de instalações semelhantes que visitou em suas viagens. Grayson assentiu. Eu tenho economizado, me candidatando a subsídios. É lento, mas... Ele olhou para ela, a vulnerabilidade em seus olhos. Antes de você vir, era apenas um sonho. Algo para me distrair de como esse lugar se sentia vazio. Mas agora pode ser real. Sofia terminou para ele, entendendo o amanhecer. É por isso que Eleanor ficou tão chateado. Ela acha que estou encorajando você a perseguir isso, em vez de vender para o marido. Ela está certa sobre essa parte, disse Grayson com um pequeno sorriso. Você está me encorajando. To-dos ou os dias, com tudo o que você faz. Ele pegou as mãos dela nas dele. Sofia, esse sonho não está apesar de você. É por sua causa. Sofia olhou para as plantas, vendo não apenas um santuário para os animais, mas uma visão para o seu futuro juntos. Um propósito maior do que qualquer um deles sozinho. Eu estava com tanto medo, ela admitiu, sua voz espessa de emoção. Quando Eleanor apareceu, tudo o que eu conseguia pensar era que eu ia perder isso. Lembre-se, perder nossa casa, que talvez... Eu nunca tenha merecido isso em primeiro lugar. Grayson segurou o rosto nas mãos dele. Você merece tudo, Sofia. Um lar, um propósito, alguém que vê como você é incrível. E eu pretendo passar todos os dias certificando-se de que você sabe. Ele a beijou então, macia e doce, uma promessa selada. Quando eles se separaram, Sofia sorriu para ele. Então, parceiro, quando começamos a construir este santuário nosso? As semanas que se seguiram foram ocupadas. Sofia continuou seu trabalho no abrigo enquanto ajudava Grayson a refinar seus planos para o santuário. Eles se candidataram a subsídios adicionais, se reuniram com um arquiteto especializado em instalações de cuidados com animais e iniciaram pequenas reformas que poderiam pagar. Imediatamente, a notícia se espalhou pela comunidade sobre sua visão. Mike, da garagem, organizou um dia de voluntário para ajudar a reparar a esgrima. Linda, do abrigo, os conectou com doadores que apoiaram as causas de bem-estar animal. Até a loja de feeds local ofereceu um desconto em suprimentos quando soube dos planos. Nem todo mundo apoiou. Rebecca voltou, fazendo uma demonstração de aparecer apenas para fazer o cheque. Seus olhos se arregalam em falsa preocupação quando viu as modestas melhorias em andamento. Grayson, querida... Você não está seriamente transformando a fazenda da sua família em um zoológico, é? Ela perguntou. Sua voz pegajosa com doçura falsa. Não é um zoológico, respondeu Grayson calmamente. Um santuário. Para animais e pessoas que precisam de cura. O sorriso de Rebecca se apertou. A oferta do papai ainda permanece, você sabe. Você pode começar fresco, em outro lugar. Fazer algo normal. Antes que Grayson pudesse responder, Sofia deu um passo à frente. O normal é superestimado, disse ela, surpreendendo-se com sua confiança. O que a construção de Grayson aqui é extraordinária. Os olhos de Rebecca se estreitaram enquanto ela olhava entre eles. Bem,
ela disse finalmente. Espero que você saiba o que está fazendo. Ela saiu sem se despedir. Sinto muito, disse Sofia depois que o carro de Rebecca desapareceu na garagem. Eu não deveria ter falado por você. Grayson passou os braços em volta dela por trás, apoiando o queixo na cabeça dela. Você não falou por mim. Você falou comigo. Ele a transformou para encará-lo. É isso que os parceiros fazem. Naquela noite, enquanto estavam deitados na cama, Sofia se enrolou contra o lado de Grayson. Ela pensou em quanto havia mudado em apenas alguns meses. Sua van ainda estava sentada na garagem, mas ela raramente pensava mais nisso. As chaves penduradas em um gancho na porta, não utilizadas? Grayson, ela sussurrou. Não tinha certeza se ele ainda estava acordado. Ele respondeu. Sua voz, sonolenta. Eu te amo. Foi a primeira vez que ela disse as palavras. Eles estavam lá há semanas, talvez até desde o início, mas Sofia os havia impedido, com medo de que os dizer em voz alta de alguma forma quebrassem o feitiço de felicidade que ela havia encontrado. Grayson ficou muito quieto. Depois se apoiou no cotovelo para olhar lá na luz fraca. Diga isso de novo, disse ele, sua voz áspera de emoção. Sofia sorriu para ele. Eu te amo, Grayson Hale. O sorriso de resposta de Grayson era como o nascer do sol. E eu te amo, Sofia Delgado. Desde o dia em que você apareceu descalço na minha varanda com um cachorro de 3 pernas e um coração maior que toda essa fazenda, o beijo deles era profundo e terno, uma vedação de promessas de que nenhum deles teve que falar em voz alta. Final de setembro trouxe a colheita de outono e uma enxurrada de atividades na fazenda. Sofia tirou uma semana de folga do abrigo para ajudar Grayson a trazer as colheitas. Trabalhando de lado do amanhecer até o anoitecer. O trabalho foi cansativo, mas satisfatório, conectando-os ao ritmo da terra de uma maneira que tornou seu vínculo ainda mais forte no último dia. Enquanto armazenavam as caixas finais de vegetais na adega fria sob o celeiro, Grayson parou, apoiando-se em uma pá e olhando em volta com satisfação. Melhor safra que tive em anos, disse ele. Deve ter um bom preço no mercado dos agricultores. Amanhã, Sofia sorriu enxugando o suor da testa com as costas da mão. E esse pedido de concessão para a expansão do santuário parece promissor. A fundação parecia realmente interessada quando lhes deu a turnê na semana passada. Grayson assentiu, mas havia algo em sua expressão, sugestão de preocupação que ela não tinha visto há semanas. O que é? Ela perguntou, aproximando. Se dele, nada, disse ele. Depois suspirou quando ela levantou uma sobrancelha com ceticismo. É só... Recebi uma ligação do banco ontem. Eles estão preocupados com os pagamentos de empréstimos, com todos os investimentos que estamos fazendo no santuário. Eles querem agendar uma reunião na próxima semana para discutir opções. O estômago de Sofia se apertou. Isso parece ameaçador. Provavelmente não é nada, disse Grayson, tentando parecer tranquilizador. Apenas rotina. Mas os sabiam que não era. As reformas do santuário, modestas por serem, haviam aumentado seus recursos. Se a concessão não chegasse, ou se a colheita não trazia tanto quanto eles esperavam, Sofia empurrou a preocupação de lado. Vamos descobrir, disse ela com firmeza. Juntos. Lembra? Grayson sorriu, puxando menos nos braços dele. Joptos. Ele concordou, pressionando um beijo em seu templo. Naquela noite. Muito depois de Grayson adormecer, Sofia ficou acordada, olhando para o teto. As preocupações financeiras eram reais, mas embaixo deles estabeleceu um medo mais profundo, que a vida que eles estavam construindo era boa demais para ser verdadeira, para que tudo pudesse escapar tão rapidamente quanto chegou. Ela saiu da cama e desceu as escadas, precisando se mover, para pensar. Na cozinha ela encontrou Duke esperando pela porta dos fundos, seu rabo abanando esperançosamente. Você precisa sair, garoto? Ela sussurrou, abrindo a porta para ele. Ela seguiu o cachorro na varanda, envolvendo os braços em volta de si mesma no ar frio da noite. A fazenda era pacífica sob a luz da lua, os campos que se estendiam prata e ainda até o horizonte. Sue, olhar voltou à sua van. Estacionou onde estava desde o dia em que ela decidiu ficar. Um impulso repentino a agarrou. Sofia voltou para dentro, encontrou as chaves no gancho pela porta e saiu para a van. Ela o desbloqueou e deslizou no banco do motorista. O cheiro familiar de estofados antigos e cabelos de cachorro que a envolve por 3 anos. Essa van era sua única rota constante, sua rota de fuga, sua rede de segurança. Mesmo quando ela construiu uma vida com Grayson, parte dela mantinha um pé pela porta, pronta para correr se as coisas desmoronaram. Sofia colocou a chave na ignição, mas não a virou. Em vez disso, ela ficou sentada lá, com as mãos no volante, lembrando-se de todas as vezes em que se afastou de lugares, das pessoas,
pela possibilidade de ser ferida novamente, Sofia. A voz de Grayson a assustou. Ele ficou ao lado da van, cabelos despenteados do sono, preocupação em seus olhos. Você está saindo? Ele perguntou calmamente, sem acusação em sua voz. Apenas uma pergunta simples. Sofia olhou para ele. Esse homem que abriu sua casa e seu coração para ela, que nunca havia tentado pegá-la ou mudá-la, que simplesmente a amavam, se desviam e tudo. Não, disse ela, e enquanto falava a palavra, sentiu algo mudar dentro dela, menos uma final, deixando de lado o medo que a levou por tanto tempo. Estou apenas dizendo adeus. Compreender ocorreu os olhos de Grayson. Ele abriu a porta da van e estendeu a mão para ela. Volte para a cama, ele disse suavemente. Está ficando frio aqui? Sofia pegou a mão e saiu da van. Em vez de voltar para casa, ela o levou ao centro do quintal, onde eles podiam ver toda a fazenda espalhada ao redor deles à luz da lua. Eu estava com medo, ela admitiu. Que o banco levaria tudo, que perderíamos a fazenda, o santuário, nossa casa. Grayson passou os braços em volta dela por trás, seu calor perseguindo o frio da noite. Podemos, disse ele honestamente. Não há garantia, Sofia. Mas mesmo se perdemos a fazenda amanhã, não perderíamos o que mais importa. Sofia se recostou contra ele. Um ao outro, ela disse suavemente. E os perdidos, acrescentou Grayson com um sorriso que ela podia ouvir na voz dele. Não se esqueça, prometi a Duke um lar para sempre. Sofia virou os braços para encarar. Passei tanto tempo porque tinha medo de perder as coisas. Mas você não pode perder o que nunca se deixou ter. A mão de Grayson veio para copiar sua bochecha. E agora? Agora estou todo, disse Sofia, sua voz estável, apesar das lágrimas que ameaçaram. O que quer que aconteça com o banco, com o santuário, com qualquer coisa, não estou mais correndo. O beijo que eles compartilharam, sob o luar, parecia um voto, mais vinculativo do que qualquer promessa formal poderia ser. Quando eles finalmente se separaram, Grayson pegou a mão e a levou de volta para casa, menos de volta para casa, na manhã seguinte. Sofia acordou para encontrar Grayson já acordado e se foi. Uma nota em seu travesseiro dizia simplesmente: confie. Voltar em breve. Ela seguiu sua rotina matinal, alimentando os animais e fazendo café, imaginando o que Grayson estava fazendo. Não foi até o meio da manhã que ela ouviu o caminhão dele subindo a garagem. Quando ela entrou na varanda, ela encontrou não apenas Grayson, mas Mike da garagem também, ambos sorrindo como se compartilhassem um segredo. O que está acontecendo? Sofia perguntou, descendo os passos para encontrá-los. Grayson acenou para sua van. Eu tive uma ideia ontem à noite. Depois da nossa conversa, Mike e eu estamos trabalhando nisso a manhã toda. Curioso, Sofia foi até a van. Ela não viu nada diferente. Então ela notou os pneus, eles eram novos. E por baixo, onde a ferrugem estava comendo o chassi, o metal fresco brilhava. Consertamos todas as manchas da ferrugem, substituímos as linhas de freio e colocamos um novo radiador, explicou Mike com orgulho. Ela é digna de estrada a Goroboa para mais 100.000 milhas. Sofia olhou para Grayson, confuso. Mas eu não vou embora. Grayson pegou as mãos. Eu sei disso, mas quero que você fique porque você quer, não porque você não tem outras opções. Ele gesticulou para a van. Agora você pode ir a qualquer lugar, a qualquer hora. O que significa que todos os dias você escolhe ficar exatamente isso. Mas o presente era tão perfeitamente adequado para ela. Então a compreensão de seus medos mais profundos, que Sofia sentiu lágrimas bem. Esse homem a conhecia menos. Realmente a conhecia menos de uma maneira que ninguém nunca tinha antes. Obrigado, ela sussurrou, de pé na ponta dos pés para beijá-lo. Mike limpou sua garganta desajeitadamente. Bem, eu deveria continuar. Duke sumiu, aprendiz cuidando da loja. Depois que Mike saiu, Sofia voltou para Grayson. Eu não mereço você, ela disse suavemente. Grayson sorriu, enfiando um fio de cabelo atrás da orelha. Sim, você faz. Você merece tudo de bom, Sofia. Só espero ter a sorte de fazer parte disso. Enquanto estavam juntos no quintal, a van recém-reparada de Sofia atrás deles e sua casa diante deles, Sofia sentiu uma paz que nunca havia conhecido antes. O futuro ainda era incerto, menos a reunião do banco. Apareceu os planos do santuário. Ainda eram apenas sonhos no papel, e a vida sempre traria desafios que eles não podiam prever. Mas pela primeira vez, Sofia não tinha medo do que o amanhã poderia trazer, porque o que quer que acontecesse, eles enfrentariam isso juntos. Dois corações que haviam encontrado sua casa um no outro. A manhã da reunião do banco ocorreu claro e nítido, com a primeira dica de outono no ar. Sofia acordou ao encontrar Grayson já vestido com seu bom terno,
de pé diante do espelho ajustando a gravata com os dedos que não eram bastante firmes. Aqui, deixe-me, disse Sofia, deslizando para fora da cama e vindo para ficar diante dele. Ela endireitou a gravata, com as mãos cuidadosas, e depois suavizou as lapelas da jaqueta. Você parece muito bonito. Grayson pegou suas mãos e pressionou um beijo nas palmas das mãos. Tô nervoso, ele admitiu. Há muita coisa nesta reunião. Sofia sentiu, entendendo o peso do momento. Aconteça o que acontecer, nós enfrentaremos. Depois do café da manhã, eles dirigiram para o banco no caminhão de Grayson. Sofia tirou o dia de folga do abrigo para acompanhá-lo, usando a roupa mais bonita que possuía menos um simples vestido azul, que ela comprou para sua entrevista de emprego. O gerente do banco, Sr. Peterson, era um homem careca com óculos de arame. E uma maneira educada, mas distante, ele os recebeu em seu escritório com um aperto de mão firme e gesticulou para eles. Se sentaram nas cadeiras de couro em frente à sua mesa. Sr. Haley, ele começou, abrindo uma pasta que Sofia podia ver. Os documentos de empréstimo de Grayson. Analisei sua conta e devo dizer que tenho algumas preocupações. Grayson sentou. Se mais reto a mandíbula com força. Que tipo de preocupação? Seus pagamentos de empréstimos chegaram pontuais, mas apenas... E agora eu entendo que você está investindo em reformas para transformar a propriedade em algum tipo de santuário de animais. O tom de Peterson deixou claro o que ele achava dessa ideia. Do ponto de vista financeiro parece arriscado. A fazenda é lucrativa, rebateu Grayson, e o santuário trará receita adicional por meio de subsídios e doações. O Sr. Peterson parecia cético. Talvez. Mas os subsídios não são garantidos e as doações podem ser imprevisíveis. Ele arrastou alguns papéis. Há também a questão de uma oferta recente para sua propriedade. Muito generosa, pelo que ouço. Sofia sentiu seu estômago cair. Como o banco sabia sobre a oferta de David Winters? A expressão de Grayson endureceu. Minha terra não está à venda. Essa é a sua decisão, é claro, disse Peterson sem problemas. Mas como seu credor, precisamos garantir que nosso investimento seja seguro. Dadas as circunstâncias atuais, estamos pensando em chamar o empréstimo chamando isso? Grayson repetiu. Sua voz apertada. O termo não está pronto para mais. Trust not. Há uma cláusula no acordo, explicou Peterson, apontando para um parágrafo de letras pequenas. Se o banco determinar que a propriedade colateral corre o risco de desvalorização, podemos exigir o reembolso precoce. Sofia observou o ralo de cores do rosto de Grayson. Ela sabia o que isso significava menos. Eles teriam que criar o saldo restante do empréstimo imediatamente ou perder a fazenda. Dinheiro que eles não tinham. Isso não é justo, disse ela, falando pela primeira vez. A fazenda não está sendo desvalorizada. Estamos melhorando. O Sr. Peterson olhou para ela com leve surpresa, como se tivesse esquecido que ela estava lá. Senhora Delgado, não é? A definição do melhoria do banco é baseada no valor de mercado, não na visão pessoal, e a conversão de terras agrícolas produtivas em um santuário para animais indesejados não aumenta o valor de mercado. Maneira como ele disse animais indesejados fez o sangue de Sofia ferver. Antes que ela pudesse responder, no entanto, a porta do escritório se abriu e uma mulher entrou sem bater. Desculpe, estou atrasado, disse o novato, passando com confiança para a mesa. O tráfego foi terrível. Ela tinha talvez 50, com cabelos grisalhos curtos e olhos afiados atrás de óculos elegantes. Seu terninho personalizado falava Taden, mas seus sapatos práticos sugeriram alguém que valorizava a função sobre a moda. O Sr. Peterson ficou rapidamente. Senhora Mitchell, não estávamos esperando você. Claramente, a mulher disse secamente. Ela se virou para Sofia. E Grayson, estendendo a mão. Margaret Mitchell. Estou no conselho de administração aqui na First National. Grayson balançou a mão. A confusão evidente em seu rosto. Sinto muito, já conhecemos? Não formalmente, respondeu Margaret, mas eu conheço sua fazenda. Minha sobrinha adotou um cachorro do abrigo onde você trabalha, Sra. Delgado. Um pastor alemão chamado Duke, eu acredito. Os olhos de Sofia se arregalaram em reconhecimento. Você é a tia de Emily? Ela adotou Duke no mês passado. Margaret assentiu. Um pequeno sorriso aquecendo seu rosto. Ele é um cachorro diferente daquele que ela me contou pela primeira vez. Confiante e amorosa. Ela disse que você trabalhou milagres com ele. Sofia tem um presente. Grayson saúda. Orgulho evidente em sua voz apesar da tensão da situação. Margaret voltou se para o Sr. Peterson, que estava assistindo à troca com impaciência mal oculta. Eu gostaria de ver os documentos do empréstimo, por favor. O Sr. Peterson hesitou e depois passou a pasta para ela. Enquanto eu estava explicando para o Sr. Haley,
O banco está preocupado com as mudanças que estão sendo feitas na propriedade. Sim, ouvi a maior parte da sua conversa do corredor, interrompeu Margaret, examinando os documentos rapidamente. E eu discordo da sua avaliação. Ela colocou a pasta para baixo e olhou diretamente para Grayson e Sofia. Conte-me sobre este santuário que você está planejando. Nos 15 minutos seguintes, Grayson delineou sua visão, com Sofia adicionando detalhes sobre os programas de reabilitação que eles queriam implementar. Margaret ouviu atentamente, fazendo perguntas pontuais sobre financiamento, custos operacionais e envolvimento da comunidade. Quando terminaram, ela assentiu com o pensamento. Então você não está convertendo toda a fazenda, você está adicionando o santuário como uma operação complementar, mantendo a produção de culturas orgânicas que foi bem sucedida. Exatamente, confirmou Grayson. As culturas fornecem renda constante, e o santuário será apoiado por meio de subsídios, doações e programas educacionais. Margaret virou-se para o Sr. Peterson. Isso não é desvalorização. É diversificação, algo que incentivamos nossos clientes agrícolas a considerar no mercado de hoje. Ela fechou a pasta decisivamente. O banco não estará chamando este empréstimo cedo. A boca de Peterson se apertou, mas ele não discutiu. Como você deseja, Ezra Mitchell? De fato, continuou Margaret, eu gostaria de discutir opções de refinanciamento que podem apoiar melhor os planos de expansão de Hale. Ela olhou para Sofia. E a senhora Delgado, já que parece que são parceiros nesse empreendimento? Sofia e Grayson trocaram um olhar de esperança cautelosa. Isso seria muito útil, disse Grayson com cuidado. Bom, Margaret se levantou. Sr. Peterson, prepare a papelada de refinanciamento para o Sr. Hale e a Sra. Delgado para revisar. Vou parar mais tarde para discutir os termos com você. Sutton. Tom deixou claro que a reunião terminou. Peterson assentiu com rigidez e levantou-se de sua cadeira fora do banco. Sofia e Grayson estavam sob o sol, ainda processando o que acabara de acontecer. Isso realmente deu certo a nosso favor? Sofia perguntou, meio medo de acreditar. Grayson parecia tão atordoada quanto sentiu. Eu acho que fez. Senhor Hale, Senhora Delgado. Eles se viraram para ver Margaret Mitchell saindo do banco atrás deles. Que você não se importe com a interrupção lá atrás, disse ela enquanto se aproximava. Eu tenho acompanhado o trabalho do seu abrigo há algum tempo e, quando minha sobrinha me contou sobre a experiência dela com Duke, fiquei mais interessado. Então ouvi através da videira que você estava tendo alguns problemas bancários. Sedate, pequena, disse Grayson com um sorriso triste. De fato, a expressão de Margaret se tornou mais séria. Devo dizer que David Winters entrou em contato diretamente com o banco sobre o seu empréstimo. Ele sugeriu que o banco se beneficiaria de encerrar e vender a propriedade para ele. Sofia ofegou. Isso é legal. É uma área cinzenta, respondeu Margaret. E não é incomum, infelizmente, mas não aprecio a pressão externa sobre nossas decisões de empréstimos. Ela entregou a Grayson um cartão de visita. Ligue-me na próxima semana. Acho que seu projeto de santuário pode se qualificar para um programa especial de desenvolvimento de pequenas empresas que temos. Quando Margaret se afastou, Sofia se virou para Grayson, sua mente cambaleando. Acabamos de ter um aliado poderoso. Grayson olhou para o cartão de visita na mão e depois de volta a Sofia. Seu rosto invadiu um sorriso que o fez parecer anos mais jovem. Acho que fizemos. Ele a puxou para um abraço apertado ali na calçada, levantando menos a de seus pés em sua emoção. Quando ele a colocou no chão, seus olhos estavam brilhando. Vamos ficar bem, disse ele, sua voz cheia de admiração. Na verdade, vamos ficar bem. O caminho de volta para a fazenda estava cheio de conversas animadas sobre as possibilidades de refinanciamento e o que isso significaria para seus planos. O peso que os pressionava por semanas havia aumentado, substituído por um otimismo cauteloso que ficou mais forte a cada milha quando eles se voltaram para a longa garagem que levava a Sunfield Acres. Sofia sentiu uma onda de emoção ao ver a casa da fazenda, os celeiros, os campos que se estendiam ao seu redor. Isso estava em casa menos seu lar, de uma maneira que nenhum lugar jamais esteve antes. Eu quero comemorar, disse Grayson enquanto estacionavam em frente à casa. Apenas nós dois. Um jantar adequado talvez abra a garrafa de vinho que Mike nos deu quando você começou no abrigo. Sofia sorriu, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Isso parece perfeito. Naquela noite, depois de terminar suas tarefas e garantir que todos os animais estivessem estabelecidos para a noite, Sofia vestiu seu vestido azul novamente enquanto Grayson preparava o jantar. Ele estava misteriosamente ocupado na cozinha por horas, arrancando menos a sempre que ela tentava espiar. Quando ela finalmente desceu as escadas, ela encontrou a sala de jantar transformada. As velas piscavam sobre a mesa que foi colocada com os bons pratos de Grayson,
A mãe deixou para trás um vaso de flores silvestres do prado, estava no centro. Isso é lindo, disse Sofia, tocada pelo esforço que ele fez para tornar a noite especial. Grayson se afastou do fogão, e sua expressão quando a viu fez o coração de Sofia pular. Mesmo depois de meses juntos, ele ainda olhava para ela como se a visse pela primeira vez, menos com maravilha e apreço que nunca deixou de fazer. Lá se sentir amada. Você é linda, ele corrigiu, atravessando a sala para pegar as mãos dela. O vestido também é bom. O jantar foi simples, mas delicioso. A especialidade de Mageison de frango assado por ervas com legumes do jardim. Eles conversaram e riram enquanto comiam, a conversa fluindo facilmente entre eles como sempre. Sofia se viu pensando como isso era diferente das refeições que comeu sozinha em sua van por tantos anos. Não apenas a comida, mas o calor, a conexão, o sentimento de pertencer. Depois do jantar, Grayson sugeriu uma caminhada antes da sobremesa. A noite estava clara, com uma lua cheia banhando a fazenda em Silverlight. De mãos dadas, eles passeavam pelo celeiro, o paddock, onde os cavalos resgatados cochilavam, o jardim com suas fileiras de vegetais. Lembra daquela primeira noite que você estava aqui? Grayson perguntou ao chegar à borda do campo, onde as flores silvestres cresciam em abundância. Durante a tempestade, Sofia assentiu, sorrindo para a memória. Eu estava tão determinado a não me apegar a este lugar. Para você. E agora? Grayson perguntou mirando. Se para encarar? Lá. Agora não consigo imaginar estar em outro lugar, ela admitiu, com qualquer outra pessoa. Os olhos de Grayson eram intensos à luz da lua. Bom, ele disse suavemente, porque eu tenho algo para lhe perguntar. Antes que Sofia pudesse responder, ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa. A respiração dela pegou quando ele a abriu, revelando um anel simples com um pequeno diamante que pegou o luar. Era da minha avó, explicou Grayson, sua voz um pouco instável. Minha mãe me deu anos atrás, disse para salvá-lo quando encontrei alguém especial. Sofia não conseguia falar, seu coração batendo com tanta força que tinha certeza de que Grayson podia ouvir. Sofia Delgado, continuou Grayson, pegando a mão na dele. Você entrou na minha vida com uma van quebrada e um coração grande demais para o seu próprio bem. Você me ensinou que o lar não é apenas um lugareiro onde você encontra pessoas que o amam exatamente como você é. Ele respirou fundo. Eu te amo, Sofia. Você quer se casar comigo? As lágrimas encheram os olhos de Sofia, derramando antes que ela pudesse deter. Por um momento, ela ficou impressionada com a jornada que a trouxe aqui. De uma criança solitária transportada entre lares adotivos a uma mulher que finalmente encontrou onde ela pertencia. Sim, ela sussurrou, sua voz quebrando a palavra. Sim, Grayson, vou me casar com você. Seu sorriso era brilhante à luz da lua enquanto ele escorregava toque no dedo dela. Ele se encaixava perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela o tempo todo. Quando ele a puxou para os braços, Sofia sentiu o mesmo senso de direita, menos que ela havia encontrado seu lugar no mundo, finalmente. Mais tarde, enquanto voltavam para casa de mãos dadas, Sofia olhou para as estrelas espalhadas pelo céu noturno. Você acredita no destino? Ela perguntou. Grayson considerou a questão. Acredito que às vezes o universo coloca as pessoas certas em nosso caminho exatamente no momento em que precisamos delas. Ele apertou a mão dela. Por que você pergunta? Sofia pensou em todas as coincidências que a levaram a Sunfield. Acres menos a van quebrando exatamente naquele local. Grayson estando em casa para responder à porta, Mike sabendo sobre o trabalho no abrigo. Até Duke, trazendo Margaret Mitchell para suas vidas. Porque acho que minha van sabia o que estava fazendo quando quebrou aqui, disse ela com um sorriso. Isso estava me trazendo para casa. As semanas que se seguiram foram ocupadas com o refinanciamento garantido pela ajuda de Margaret Mitchell. Eles foram capazes de iniciar a primeira fase das reformas do santuário. O antigo galpão de armazenamento foi convertido em um espaço de reabilitação adequado para a vida selvagem ferida. E o celeiro foi expandido para incluir mais barracas para animais de resgate maiores. Sofia continuou seu trabalho no abrigo, enquanto supervisionava o desenvolvimento do santuário. A notícia se espalhou sobre o que eles estavam criando, e logo os voluntários começaram a aparecer nos fins de semana, menos estudantes de coleta da universidade vizinha, aposentados com o tempo em suas mãos, famílias que desejam ensinar seus filhos sobre cuidados com animais. Está se tornando uma comunidade real, observou Sofia em uma tarde de domingo enquanto assistia a um grupo de voluntários, construindo novas bobinas de galinha sob a direção de Grayson, Linda do abrigo, que havia parado com uma doação de suprimentos
concordou. As pessoas precisam disso tanto quanto os animais, observou ela. Um lugar para contribuir para a Center Utel. À medida que o outono se aprofundava no inverno, Sophia e Grayson se estabeleceram em um ritmo que parecia confortável e emocionante. Seus dias estavam cheios de trabalho, mas era trabalho que eles amavam, lado a lado. Suas noites eram calorosas e íntimas, conversando tarde na escuridão sobre seus planos, seus sonhos. Seu futuro juntos, eles decidiram um casamento na primavera. Pequeno e simples, realizado na fazenda com apenas seus amigos mais próximos presentes. Sophia se viu inesperadamente desfrutando do planejamento, com Linda e algumas das mulheres da cidade oferecendo ajuda e conselhos. Uma manhã nítida de dezembro, Sophia acordou e encontrou neve caindo suavemente do lado de fora da janela do quarto. Ela escapou da cama, cuidadosa para não acordar Grayson, e ficou observando os flocos brancos transformarem a paisagem familiar em algo mágico. Sam do Beijo. Chamou sua atenção um motor de carro, visitantes chegando incomumente cedo. Curiosa, ela puxou o manto de Grayson sobre o pijama e foi ver quem era, através da janela da frente. Ela viu um elegante carro preto na garagem menos semelhante ao de Margaret Mitchell, mas não o mesmo. Enquanto observava, David e Eleanor Winters surgiram, seguidos por Rebecca. Todos os três estavam vestidos de maneira dispensada contra o frio, suas expressões determinadas. O estômago de Sophia se apertou. Ela correu de volta para o andar de cima, para acordar Grayson. Os invernos estão aqui, disse ela enquanto piscava acordado. Todos eles. Grayson sentou-se rapidamente. O que eles querem? Eu não sei, mas não pode ser bom. Elsaber apressadamente desceram as escadas, exatamente quando uma batida soou na porta. Grayson apertou a mão de Sophia tranquilizadora antes de abri-la. David e ele cumprimentou o homem mais velho em pé na varanda. Eleanor. Rebecca, isso é inesperado. David Winters era alto e distinto, com o mesmo influência confiante que sua esposa. Grayson, ele disse com um aceno de cabeça. Podemos entrar? Tá bastante frio aqui. Grayson hesitou e depois deu um passo atrás para permitir a entrada. Os três invernos entrou na sala, trazendo consigo o perfume de perfume caro e um ar de direito que fez Sophia cerda. Esta é a minha noiva, Sophia Delgado, disse Grayson, enfatizando ligeiramente a palavra noiva. As sobrancelhas de David se levantaram, mas ele ofereceu a Sophia um aceno educado. Parabéns a vocês dois. O que podemos fazer por você, David? Grayson perguntou, não se incomodando com uma conversa fiada. David estendeu a mão no casaco e puxou um envelope idêntico ao que Eleanor havia saído meses atrás. Para fazer de você uma oferta final na propriedade, disse ele, colocando o envelope na mesa de café. O dobro do meu anterior. Sophia sentiu que Grayson endureceu ao lado dela. Eu já disse a você, a fazenda não está à venda. Mesmo.com. O dobro do valor de mercado? David pressionou. Essa é uma oferta muito generosa, Grayson. Você pode começar de novo em outro lugar, sem o fardo do antigo empréstimo. Nós refinanciados, disse Grayson uniformemente. O empréstimo não é mais um problema. Eleanor fez um som de descrença através daquela mulher de Mitchell. Presumam realmente, Grayson, permitindo que o sentimento obscurece seu julgamento comercial. Não é sentimento, interrompeu Sophia, incapaz de ficar em silêncio por mais tempo. O que estamos construindo aqui é importante, para a comunidade, para os animais que ajudamos, para as pessoas que se voluntariam. David voltou sua atenção para Sophia, estudando menos com uma avaliação legal. Senhora Delgado, eu entendo seu apego a esse projeto. Não há nenhum lugar mais adequado, respondeu Sophia firmemente. Esta terra, esta casa a menos, é perfeita para o que estamos fazendo. Rebecca, que estava em silêncio até agora, deu um passo à frente. Papai precisa dessa propriedade para o desenvolvimento dele, disse ela, sua voz afiada de impaciência. Os outros proprietários de terras já concordaram em vender. Você é o único participante, Grayson. Um entendimento repentino ocorreu em Sophia. Os outros proprietários de terras? Você está comprando toda a área? David sorriu pouco. Criando uma comunidade exclusiva, Casas de Laxo, um campo de golfe e comodidades particulares. O tipo de desenvolvimento que essa área precisa crescer e prosperar, ao substituir as fazendas de trabalho por mansões para os ricos? Grayson perguntou, sua voz apertada de raiva. Isso não é crescimento, David. Tá apagado. É progresso, rebateu David. E isso está acontecendo com ou sem sua participação. Mas sem a sua terra, o projeto terá que ser reconfigurado de maneiras que possam impactar seu santuário. A maneira como ele disse que a palavra deixou claro o que ele pensava do trabalho deles. Sophia reconheceu a ameaça pelo que era.
Você está dizendo que construirá ao nosso redor de uma maneira que dificulta a operação. Estou dizendo que o progresso tem consequências para aqueles que estão em seu caminho. Respondeu David sem problemas. Grayson deu um passo à frente, sua expressão endurecendo. É por isso que você tentou pressionar o banco a encerrar meu empréstimo? Então você poderia comprar o imóvel em leilão? Eleanor teve a graça de parecer desconfortável, mas David simplesmente deu de ombros. Negócios são negócios, Grayson. Nada de pessoal. Parece bastante pessoal de onde estou, disse Grayson friamente. Rebecca se mudou para o lado de seu pai. Seja razoável, Grayson. Você não pode pensar que essa é uma boa ideia, menos divulgando o legado de sua família em um lar para desvios. Ela olhou com desdém para Sofia. De todos os tipos. O insulto pendurou no ar por um momento antes de Grayson falar. Sua voz é mortal. Acho que você deveria sair agora. Não fique apressado. Começou David, mas Grayson o interrompeu. Minha resposta, não. Final e absoluto não. Esta fazenda não está à venda, não para você, não para ninguém. Esta é a nossa casa. E não vamos a lugar nenhum. A certeza em sua voz, a maneira como ele incluiu Sofia sem hesitar nisso. Nosso, fez seu coração inchar de amor e orgulho. A expressão de Davi endureceu. Você está cometendo um erro, Grayson. Você se arrependerá. A única coisa que eu me arrependeria, respondeu Grayson uniformemente, é trair o que mais importa para mim por dinheiro que eu não preciso. Depois dos invernos, Sofia e Grayson estudam em silêncio por um momento, processando o que acabara de acontecer. Você acha que eles realmente tentarão causar problemas para o santuário? Sofia perguntou finalmente. Grayson passou os braços em volta dela. Provavelmente. Mas vamos lidar com o que vier ao nosso caminho. Ele beijou o topo da cabeça dela. Juntou. Sofia se inclinou para o abraço, tirando força de sua firmeza. Sinto muito, minha van quebrada trouxe todo esse problema em sua vida. Grayson riu, o som estridente no peito sob a orelha dela. Sua van quebrada trouxe a melhor coisa que já aconteceu comigo. Ele inclinou o queixo dela para que ela pudesse ver a sinceridade em seus olhos. Eu não mudaria um único momento. Sofia. Nenhum inverno passou em um borrão de atividade. Apesar das ameaças veladas de David Winters, o projeto do santuário avançou. A primeira fase das reformas foi concluída logo após o Ano Novo, permitindo que eles absorvam mais animais necessitados. Sua primeira grande história de sucesso ocorreu em fevereiro, quando uma emissora de notícias local publicou um recurso na reabilitação de um cavalo severamente negligenciado que havia sido resgatado de uma propriedade abandonada. A história gerou doações e mais apoio voluntário, dando ao santuário incipiente o impulso necessário como previsto. David Winters iniciou seu desenvolvimento nas propriedades circundantes, mas a publicidade da notícia dificultava que ele atinasse abertamente o Sunfield Acres. Ainda assim, houve desafios, ruído de construção que assustou os animais. As inspeções repentinas de autoridades do condado que pareciam suspeitas cronometradas. Os rumores se espalharam na cidade questionando sua estabilidade financeira por tudo. Isso, Sofia e Grayson permaneceram unidas, enfrentando cada obstáculo juntos. E para a surpresa de Sofia, a comunidade se recuperou ao seu redor. Os vizinhos apareceram para ajudar quando uma tempestade repentina danificou um dos novos gabinetes. O veterinário local ofereceu serviços com desconto. Até o proprietário da loja de feeds ampliou seu crédito quando o dinheiro era apertado. Entre os pagamentos de concessão, é como se eles nos adotassem, observou Sofia uma noite enquanto classificavam as cartas e cartas de apoio que chegaram após outra tentativa de inspeção. Mas como você os adotou, respondeu Grayson com um sorriso. Você tem uma maneira de fazer as pessoas se sentirem parte de algo importante. É uma das muitas razões pelas quais eu te amo. Enquanto o inverno se mexeu na primavera, os preparativos do casamento ocuparam o centro do palco. Linda e os voluntários do abrigo jogaram Sofia um chuveiro de noiva surpresa, presenteando menos-a com itens artesanais para a casa da fazenda e compartilhando histórias que a fizeram rir até chorar. E nunca pensei que teria isso, Sofia confessou Linda depois, olhando em volta para as mulheres que se tornaram amigas, pessoas que se preocupam comigo. Um lugar onde eu pertenço. Linda apertou a mão dela. Você criou, querida, por ser exatamente quem você é. Na semana anterior ao casamento, quando Sofia estava passando pelo armário decidindo o que fazer, para sua breve lua de mel, ela se deparou com sua antiga mochila menos a que ela carregou com ela durante seus anos na estrada. Curious, ela abriu e encontrou seus bens mais preciosos ainda lá dentro. Uma fotografia desbotada de si mesma quando criança com uma mãe adotiva de rosto gentil, cujo nome não conseguia mais se lembrar. Um pequeno cachorro de madeira esculpida, que um abrigo voluntário havia dado a ela no seu 11º aniversário. Um diário cheio de anotações sobre os animais que ela resgatou sobre os anos. Sofia sentou,
se na beira da cama, girando as páginas do diário lentamente. Entrada representava um animal que ela havia ajudado, uma vida que ela havia tocado. Alguns tiveram finais felizes, menos adoções, santuários, casas para sempre. Outros eram mais difíceis, menos animais muito doentes ou feridos para economizar, momentos de desgosto na longa estrada que a levaram aqui. Ei, disse Grayson suavemente da porta. Tudo bem? Sophia olhou para cima, sorrindo através de lágrimas repentinas. Apenas lembrando... Grayson veio sentar ao lado dela, o braço deslizando em volta dos ombros enquanto olhava para o diário. Isso é muitas vidas você salvou. Nem todos eles, disse Sophia, seu dedo descansando em uma entrada sobre um filhote que não havia sobrevivido. Apesar de seus melhores esforços. Mas você tentou, disse Grayson gentilmente. Foi isso que importa. Você os viu quando ninguém mais o fez. Você se importava quando ninguém mais faria. Sophia inclinou a cabeça no ombro dele. Eu costumava pensar que deveria estar sozinha. Que amar qualquer coisa ou alguém demais levaria a dor quando eu inevitavelmente tivesse que sair. E agora? Grayson perguntou, sua voz macia em seu ouvido. Sophia fechou o diário e o deixou de lado. Agora eu sei que o amor não é algo que você pode ficar sem. Quanto mais você dá, mais você tem. O dia do casamento ocorreu claro e perfeito, com flores da primavera florescendo nos campos, e uma brisa suave carregando o perfume de novos começos. De acordo com seu estilo de vida simples, Sophia e Grayson haviam optado por uma cerimônia no prado ao lado da fazenda, seguida de uma recepção no celeiro, que os voluntários haviam transformado com luzes brancas e arranjos de flores silvestres. Sophia se preparou em seu quarto com a ajuda de Linda, escolhendo um vestido branco simples que caiu nos tornozelos em camadas macias. Seus cabelos escuros estavam presos com raminhos de respiração do bebê. E ela usava os brincos de pérolas que eram a mãe de Grayson Menocidente da Flórida com uma nota calorosa, recebendo Sophia na família. Você está linda, disse Linda, voltando para admirar seu trabalho. Grayson não sabe o que o atingiu. Sophia sorriu, sentindo uma calma surpreendente, apesar da importância do dia. Tá todo mundo aqui? O prado está enchendo, confirmou Linda. Família de Mike, a equipe do abrigo, voluntários, vizinhos, até Margaret Mitchell veio. E há alguém especial esperando as escadas para vê-lo, antes da cerimônia. Curioso, Sophia seguiu Linda até a sala de estar, onde uma figura familiar esperava. Duque! Sophia exclamou, caindo de joelhos para cumprimentar o pastor alemão, que usava uma gravata borboleta presa ao colarinho. Ele é o portador do anel, explicou a jovem segurando a trela Menos-Emonte, sobrinha de Margaret. Ele está praticando a semana toda. Sophia abraçou o cachorro, lembrando-se do animal assustado que se encolhia atrás de fardos de feno apenas Algon's Messi. Agora ele ficou alto e confiante, seus olhos brilhantes de inteligência e confiança. Obrigado por trazê-lo, disse Sophia, levantando-se. Significa muito tê-lo aqui, enquanto Emily liderou Duque para fora para se preparar. Para a cerimônia, Sophia levou um momento sozinho na sala de estar. Ela pensou em quão longe ela chegou do dia em que sua van havia quebrado na estrada do lado de fora, não bem a tempo, mas na jornada de seu coração do medo à confiança, da corrida até a permanência, da solidão ao amor, uma betida na porta interrompeu seus pensamentos. Mike ficou lá em um terno elegante, parecendo desconfortável, mas orgulhoso. Preparar? Ele perguntou. Grayson está esperando lá fora, parecendo que ele pode desmaiar da felicidade. Sophia respirou fundo. Yes, estou pronto. Mike ofereceu seu braço. Ele concordou em passear com ela pelo corredor quando Sophia mencionou que ela não tinha família para preencher esse papel. Você tem uma multidão por aí, disse ele enquanto atravessava o quintal em direção ao prado. Parece que metade da cidade apareceu. Sophia não ficou surpresa. Nos meses desde que ela decidiu ficar, a Sanfieldeacre se tornara mais do que apenas uma fazenda ou um santuário. Havia se tornado um local de encontro, um centro comunitário onde as pessoas vieram ser voluntárias para aprender, say connect room, com os animais e entre si. Quando chegaram à beira do prado, Sophia viu a multidão se reunir em um semicírculo em torno de um simples arco de madeira coberto de flores da primavera. Linda ficou de um lado com as outras damas de honra, menos mulheres do abrigo e voluntários que se tornaram amigos. Do outro lado, estavam os padrinhos de Grayson, menos filho, e agricultores de Mike de propriedades vizinhas. E no centro, esperando, embaixo do arco, estava Grayson. Ele usava um terno escuro que enfatizava a amplitude de seus ombros, o cabelo bem penteado, o rosto recém-raspado. Mas foi a expressão dele, quando ele a viu, que Sophia se lembraria, pelo resto da vida dela, menos um olhar, de pura alegria e amor que a deixou sem fôlego.
A cerimônia simples passou em um borrão de emoção. Eles haviam escrito seus próprios votos, falados do coração sem palavras sofisticadas ou promessas elaboradas, apenas compromissos honestos de amar e apoiar, se através de qualquer que seja a vida. Quando Grayson deslizou a aliança de casamento para se juntar ao anel de noivado, suas mãos estavam firmes, seus olhos nunca deixando os dela. Eu te amo, ele sussurrou. Palavras destinadas apenas a ela, apesar da multidão ao seu redor. Eu também te amo, ela sussurrou de volta. Sempre. A recepção no celeiro era tudo o que Sofia poderia ter desejado, menos aquecido. Alegre, cheio de risadas e boa comida preparada por vizinhos, música tocada por uma banda local, dançando que durou bem a noite. Quando a escuridão caiu, as luzes de fadas brilhavam nas vigas, e Sofia se viu cercada por pessoas que se tornaram sua família no sentido mais verdadeiro da palavra. Linda e a equipe do abrigo que a receberam em seu trabalho. Mike e sua família que se tornaram visitantes regulares da fazenda. Margaret Mitchell e sua sobrinha Emily, que ajudaram a garantir seu futuro. Os voluntários que dedicaram seu tempo e energia ao santuário. Até algumas das primeiras famílias que adotaram animais Sofia haviam reabilitado. Feliz? Grayson perguntou, encontrando menos na beira da pista de dança, onde ela fez uma pausa para levar tudo. Sofia virou. Se para o marido, seu marido, e sorriu. Mais do que eu jamais pensei ser possível. Grayson a puxou para perto, balançando suavemente a música. Você sabe o que eu estava pensando antes? Observando você caminhar em minha direção. Sofia perguntou, olhando para os olhos dele. Às vezes as melhores coisas da vida vêm de vans quebradas e mulheres descalças com muitos animais. Sofia riu, subindo na ponta dos pés para beijá-lo. E às vezes ela sussurrou contra os lábios dele. Eles vêm de agricultores com olhos cinzentos que sabem como esperar por um coração que tem medo de ficar parado. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados se foram e a fazenda ficou quieta novamente, Sofia e Grayson ficaram na varanda de sua casa, olhando para o santuário que haviam construído juntos. A noite de primavera era suave e perfumada com flores de maçã e nova grama. No celeiro, os animais resgatados dormiam pacificamente. No paddock, os cavalos cochilavam sob as estrelas, e na garagem, a van de Sofia sentou-se ao lado do caminhão. De Grayson não é mais uma rota de fuga, mas um lembrete da jornada que a trouxe para casa. Então, disse Grayson, o braço em volta da cintura dela. Senhora Haley, o que vem a seguir? Sofia inclinou a cabeça no ombro dele, pensando em tudo o que haviam realizado e tudo o que ainda estava à frente, menos a expansão do santuário, os programas educacionais que eles queriam desenvolver, a família que eles esperavam construir algum dia. Tudo, ela disse simplesmente. Tudo é o próximo. E naquele momento, parado com o homem que havia ensinado seu coração a ficar quieto, Sofia sabia que havia encontrado o que estava procurando o tempo todo, não apenas um lugar para pertencer, mas um amor que vale a pena ficar. Um amor que tinha espaço para todos os seus perdidos, todos os seus pedaços quebrados, todos os seus sonhos. Um amor que sentia, finalmente como casa, o fim